Temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, geradas pela TV Justiça, com a entrada dos ministros, como sempre, dirigindo-se aos respectivos lugares, com a expectativa do início dos trabalhos da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Como vimos, há uma expectativa muito grande em relação a esta sessão em particular, com relação a dois processos que serão julgados sobre a questão da criminalização da homofobia. E vamos acompanhar, como sempre, tudo ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 de fevereiro de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, representando o Supremo Tribunal Federal, na Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional, em Santo Domingo, na República Dominicana, a senhora ministra Carmen Lúcia. Vice-Procurador-Geral da República, doutor Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Apregou para julgamento conjunto a ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, procedente do Distrito Federal, sendo relator ministro Celso de Mello, requerente Partido Popular Socialista, interessado Congresso Nacional, presidente do Senado Federal e vários amigos curi inscritos, inclusive para sustentação oral. E também o mandado de injunção 4.733, procedente do Distrito Federal, sendo relator o ministro Luiz Edson Fachin, impetrante aqui a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, ABGLT, impetrado Congresso Nacional, interessado União e também vários amigos curi inscritos. Inicialmente, registro que estas duas ações, assim como a pauta do primeiro semestre inteiro de 2019, foi divulgada em 17 de dezembro de 2018. Ou seja, há quase 2 meses que esses feitos foram publicizados para julgamento na data de hoje. Não foram colocados recentemente, já estavam desde o ano passado na pauta. A segunda questão que eu gostaria de esclarecer é que, como são duas ações de natureza diferentes, haverá para cada uma delas o tempo das senhoras e dos senhores advogados que atuam, que oficiam, para falar sobre o tema na forma regimental em relação a cada uma delas e os amigos curi por consequência. Na data de hoje, em razão das inúmeras inscrições para sustentação oral, iniciaremos com o relatório do ministro Celso de Mello na ADO, posteriormente o relatório do ministro Luiz Edson Fachin no mandado de injunção, abriremos as sustentações orais e encerraremos a sessão. E daremos continuidade com o voto inicial do ministro relator da ADO, ministro Celso de Mello, no dia de amanhã. E, em seguida, o voto do relator do mandado de injunção. Esclarecidos os procedimentos, passo a palavra ao ministro Celso de Mello para o seu relatório. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eu estou fazendo distribuir cópia não apenas do meu relatório, mas também do meu voto, especialmente porque se cuida de um voto realmente extenso, tendo em vista a delicadeza e a complexidade da matéria com que se defrontará o Supremo Tribunal Federal neste julgamento plenário. Eu, portanto, inicialmente, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, passo à leitura do relatório na ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta pelo Partido Popular Socialista, PPS, em face de alegada inércia legislativa atribuída ao Congresso Nacional, que, segundo sustenta a agremiação partidária, estaria frustrando a tramitação e a apreciação de proposições legislativas apresentadas com o objetivo de incriminar todas as formas de homofobia e de transfobia, em ordem a dispensar efetiva proteção jurídico-social aos integrantes da comunidade LGBTT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, doravante referida apenas como LGBT, tal como o faz o autor da presente demanda, sigla, no entanto, também conhecida mais recentemente como LGBTT+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos, abrangidas pelo sinal aditivo mais todas as outras identidades, além daquelas já mencionadas, como observa em obra doutrinária o ilustre advogado Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati. Postulam-se essencialmente, desse modo, neste caso, as seguintes providências: a. Que seja reconhecido que a homofobia e a transfobia se enquadram no conceito ontológico constitucional de racismo, nos termos do julgamento desta Corte, proferido no HC 82.424 do Rio Grande do Sul, o conhecido caso Elvanger, de sorte a enquadrá-las na ordem constitucional de criminalizar o racismo constante do artigo 5º, inciso 42 da Constituição de 88. B. Que seja declarada a mora inconstitucional do Congresso Nacional na criminalização específica da homofobia e da transfobia, determinando-se que o Congresso Nacional aprove legislação criminal que puna de forma específica, especialmente, mas não exclusivamente, a violência física, os discursos de ódio, os homicídios, a conduta de praticar, induzir e ou incitar o preconceito e ou a discriminação por conta da orientação sexual ou da identidade de gênero real ou suposta da pessoa. C. Que seja fixado o prazo razoável para o Congresso Nacional aprovar legislação criminalizadora de todas as formas de homofobia e transfobia, sugerindo-se aqui o prazo de 1 ano, já que o Congresso Nacional debate o tema há aproximadamente 12 anos. Caso transcorra o prazo fixado por essa Suprema Corte, sem que o Congresso Nacional efetive a criminalização e punição criminal específica citada, ou caso esta Corte entenda desnecessária a fixação de tal prazo, requer-se sejam efetivamente tipificadas a homofobia e a transfobia como crimes específicos por decisão desta Suprema Corte, por troca de sujeito e atividade legislativa atípica da Corte, ante a inércia inconstitucional do Parlamento em fazê-lo, de sorte a dar cumprimento à ordem constitucional de punir criminalmente a homofobia e a transfobia, superando-se a exigência de legalidade estrita parlamentar. E a inclusão da criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero real ou suposta da vítima na lei de racismo, a lei 7.716 de 89, ou em outra lei que venha a substituí-la, determinando-se a aplicação da referida lei
ou de outra que eventualmente a substitua, para punir tais atos, até que o Congresso Nacional se digne criminalizar tais condutas. E F, que seja fixada a responsabilidade civil do Estado brasileiro, inclusive dos parlamentares responsáveis pela inércia inconstitucional do Estado, como devedores solidários, por serem eles os efetivamente responsáveis por tal inércia ante a responsabilidade objetiva do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, em indenizar as vítimas de todas as formas de homofobia e de transfobia. Em síntese, portanto, esses são os pedidos veiculados na presente sede de controle normativo abstrato. Prossigo. A imputação ao Poder Legislativo da União de inércia deliberandi veicula impugnação a comportamento negativo das casas do Congresso Nacional, de que decorreria, segundo sustenta a agremiação partidária autora, o PPS, grave lesão a postulados constitucionais revestidos de essencial fundamentalidade, como aquele que incrimina a prática do racismo, inciso 42 do artigo 5º da Constituição, ou os que vedam tanto a discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, inciso 41 do artigo 5º da Constituição, quanto a proteção insuficiente, enquanto uma das dimensões em que se projeta o princípio da proporcionalidade, inciso 54 do artigo 5º de nossa lei fundamental. O Partido Popular Socialista, PPS, em sua longa e fundamentada petição inicial, após tecer relevantes considerações a respeito do tema concernente à pretensão de, aspas, criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero, real ou suposta da vítima, fecha aspas, em face da existência, segundo sustenta, aspas, da ordem constitucional de legislar relativa ao racismo, inciso 42 do artigo 5º, ou subsidiariamente às discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, inciso 41 do artigo 5º, ou ainda subsidiariamente ao princípio da proporcionalidade na acepção de proibição de proteção deficiente, inciso 54 do artigo 5º da Constituição. O PPS, então, após tais considerações, requer a procedência integral da presente ação direta. A douta presidência do Senado Federal prestou informações, pugnando pela improcedência do pedido, aspas, resguardando-se a legalidade penal, a separação de poderes e a independência do poder legislativo, confirmando-se sua competência jurídico-política. A Câmara Alta, ao sustentar a ausência de mora inconstitucional, assim se pronunciou, aspas, da ausência de mora inconstitucional. Os temas da homofobia e da discriminação são de constante discussão no Congresso Nacional Brasileiro, órgão legislativo dos representantes do povo. Cuida-se de um tema amplamente debatido no campo da política e que demanda profundas discussões, consultas e participação populares. Com a participação popular, cabe ao Parlamento de uma decisão jurídica. São muitos os projetos de lei em tramitação. Eu tenho percebido que está desligado o meu microfone. Alô? Piorou realmente. Agora? Está? Está ligado? São muitos os projetos de lei. Está baixo. Está ligado, mas está baixo. Ah, pois não.
São muitos os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional sobre o tema e indicamos alguns exemplificativamente. No relatório que eu apresento, eu indico os vários projetos de lei, seus autores e as respectivas emendas, nas páginas 5, 6, 7, 8, até o início da página 9. Há um quadro que consta do relatório, com todos esses projetos de lei. Como se vê, conclui a presidência do Senado da República, não há que se cogitar de inércia do Legislativo, sendo seguro afirmar não estar caracterizada a mora legislativa. Como admitido, inclusive, pela parte autora, a matéria vem sendo objeto de intensos debates no seio do Legislativo Federal, por meio, por exemplo, do projeto de lei 5.003 de 2001, aprovado em 2006 na Câmara dos Deputados e que atualmente tramita no Senado Federal sob o número 122/06. Vale lembrar que tramitam nas casas legislativas projetos de lei de novo Código Penal, projeto de lei do Senado 236 de 2012, que visam a sistematizar, consolidar e estabelecer os crimes do ordenamento jurídico brasileiro e, inevitavelmente, questões como a hora discutida na presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão demandam pormenorizada análise no bojo de um projeto de código. Fecha aspas. Cabe registrar, neste ponto, digo eu, no relatório, que o projeto de lei 122/2006 do Senado Federal, em que se converteu o projeto de lei 5.003 de 2001, aprovado pela Câmara dos Deputados em 2006, veio a ser incorporado ao projeto de novo Código Penal. É o projeto de lei 236 de 2012 no Senado da República. Aspas, sem prazo para ser votado, fecha aspas, segundo esclareceu a própria presidência do Senado Federal. Esse adiamento do exame e votação da proposição legislativa que, aspas, determina sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas, fecha aspas, é o PLC, partido do projeto de lei na Câmara 5.003 de 2001, aprovado pela Câmara, remetido para o Senado, onde tomou o número PLS 122/2006, constituiria esse adiamento do exame e votação de tal proposição legislativa, constituiria, segundo alega o autor desta ação direta, a prova mais evidente do retardamento intencional da tramitação e apreciação do projeto de lei em questão, frustrando-se desse modo o adimplemento do mandado de incriminação de todas as formas de violência homofóbica e transfóbica, a que se refere o artigo 5º, inciso 41 da Constituição, que ordena a punição de qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A Câmara dos Deputados, por sua vez, manifestou-se no sentido de, aspas, reafirmar a posição institucional desta Casa, que, em 23 de novembro de 2006, aprovou o projeto de lei 5.003 de 2001, que determina sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas, enviado em seguida à análise do Senado Federal. Fecha aspas. A eminente senhora advogada-geral da União, em exercício, doutora Maria Aparecida Araújo de Siqueira, ao pronunciar-se nestes autos, sustentou a improcedência da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão em manifestação assim emendada, verbis, constitucional e penal, suposta omissão inconstitucional imputada ao Congresso Nacional quanto à criminalização específica de todas as formas de homofobia e de transfobia. Artigo 5º, incisos 41, 42 e 54 da Constituição Federal. Preliminar.
impossibilidade jurídica de pretensões de fixação de prazo para atividade legislativa e de prolação de acórdão com efeito aditivo. Descabe ao Poder Judiciário, em sede de ação direta por omissão, impor prazo de cumprimento obrigatório aos poderes competentes para a edição do diploma legal reclamado, ou mesmo suprir, por ato próprio, a suposta omissão do legislador inadimplente, precedentes dessa Suprema Corte. O desenho institucional expresso na Constituição Federal não pode ser secundarizado em prol da consolidação judicial de expectativas de ampliação da tutela penal. Autocontenção justificada, no particular, pela cláusula da tipicidade legislativa em matéria penal. Mérito. Inexistência de mora legislativa. Não existe comando constitucional expresso que exija tipificação criminal específica para a homofobia e a transfobia. Manifestação pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados. Fecha aspas. Foram admitidos como amici curiae, manifestando-se de forma contrária ao acolhimento do pleito inicial, a Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida, a Convenção Brasileira de Igrejas Evangélicas Irmãos Menonitas, COBIM, e a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, e, de outro lado, como a amici curiae, pronunciando-se favoravelmente à pretensão de inconstitucionalidade, as seguintes entidades: Grupo Dignidade, pela cidadania de gays, lésbicas e transgêneros; Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU; Conselho Federal de Psicologia; Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA; Defensoria Pública do Distrito Federal; Grupo Gay da Bahia, GGB; Associação de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, ABGLT, e Grupo de Advogados pela Diversidade Social, GADVS. Em decisão de 27 de maio de 2014, indeferiu o pedido de intervenção processual deduzido pela Associação Eduardo Banks, antiga e iluminada Sociedade Banksiana. O Ministério Público Federal, por sua vez, em pronunciamento que produziu nesses autos, assim resumiu a presente causa. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta pelo Partido Popular Socialista, PPS, com pedido de medida cautelar por inércia legislativa do Congresso Nacional em editar lei para criminalizar todas as formas de homofobia e de transfobia nos termos do artigo 5º, inciso 42, ou subsidiariamente da determinação contida no artigo 5º, inciso 41, ou, por fim, do princípio da vedação da proteção deficiente decorrente do artigo 5º, inciso 54, todos da Constituição da República. Segundo o requerente, a determinação de criminalização de todas as formas de racismo expressa no artigo 5º, inciso 42 da Constituição, abrangeria as condutas de discriminação de cunho homofóbico e transfóbico, pois seriam espécies do gênero racismo, consoante definiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 82.424 do Rio Grande do Sul. O conceito de racismo não estaria adstrito à discriminação por cor da pele, mas abrangeria discriminação por etnia, procedência nacional, religião, etc. Subsidiariamente, sustenta que a criminalização da homofobia encontra suporte no artigo 5º, inciso 41 da Constituição da República, que determina que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Aduz ser inegável que todas as formas de homofobia e transfobia
especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero real ou suposta da vítima, constitui discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais, pois, primeiro, viola o direito fundamental à liberdade, pois implica negação à população LGBT de realizar atos que não prejudicam terceiros e que não são proibidos pela lei. Segundo, viola o direito fundamental à igualdade, pois não há fundamento lógico-racional que justifique a discriminação negativa da população LGBT relativamente a heterossexuais não transgêneros. A terceira linha argumentativa do requerente é no sentido da inconstitucionalidade da mora legislativa por afronta ao princípio da proporcionalidade na vertente da vedação de proteção deficiente, na vertente da vedação de proteção deficiente e ao direito fundamental à segurança da população LGBT, artigo 5º caput da Constituição. Por esses fundamentos, requer reconhecimento de que o conceito de racismo abrange homofobia e transfobia para enquadrar tais condutas na ordem de criminalização do racismo, artigo 5º, inciso 42 da Constituição. 2. Declaração da mora inconstitucional do Congresso Nacional em criminalizar especificamente a homofobia e a transfobia. 3. Fixação de prazo razoável para o Congresso Nacional aprovar legislação naquele sentido. E 4. Caso o Legislativo não respeite o prazo estipulado, primeiro, inclusão das práticas discriminatórias fundadas em orientação sexual na Lei de Racismo, Lei 7716 de 89. Segundo, tipificação das condutas de homofobia e transfobia nos moldes que o Supremo Tribunal Federal entender mais adequados. E terceiro, responsabilização civil do Estado brasileiro com indenização das vítimas de todas as formas de homofobia e de transfobia. Em despacho de 7 de março de 2014, o relator solicitou informações à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, nos termos dos artigos tais da Lei 9868 de 99. O Senado Federal posicionou-se por improcedência do pedido, destacou que não há na Constituição ordem de criminalização específica de condutas homofóbicas e transfóbicas. Invocou a necessidade de cumprir com cautela os mandados de criminalização do texto constitucional. Consignou que seria impossível concluir, com fundamento no julgamento do HC 82424 do Rio Grande do Sul, o caso Elvanger, que a homofobia seria espécie do gênero racismo, pois são fenômenos sociais distintos, o antissemitismo de um lado e a homotransfobia de outro. Defendeu inexistência, o Senado Federal defendeu ainda a inexistência de mora legislativa, porquanto o tema tem sido objeto de inúmeros debates no Parlamento. Em breve manifestação, a Câmara dos Deputados reafirmou seu posicionamento institucional pela aprovação do projeto de lei 5.003 de 2001, que determina sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual das pessoas e hoje, atualmente, sob análise do Senado Federal. O requerente peticionou com argumentação contrária às informações do Senado Federal. Requerer o ingresso na qualidade de amicicúria, as entidades que aqui são nominadas. Em despacho de tal data, o relator solicitou a manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a admissibilidade da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com particular destaque para o pleito que objetiva estender por via jurisdicional, mediante analogia e malam partem, interrogação, a Lei 7716 de 89, fecha aspas. Após assim proceder, mediante preciso relatório que bem sintetizou a controvérsia suscitada nessa causa, adota a Procuradoria-Geral da República, em fundamentada manifestação da lavra do eminente chefe da instituição, opinou pelo conhecimento parcial da apresentação direta e, nessa extensão, pronunciou-se sobre o mérito do presente litígio constitucional,
formulando parecer assim emendado, constitucional, artigo 5º, incisos 41 e 42 da Constituição da República, criminalização da homofobia e da transfobia, não conhecimento do pedido de indenização civil por danos a vítimas de homofobia, mandado de criminalização da homofobia, configuração de racismo, Lei 77/16 de 89, conceito de raça, interpretação conforme a Constituição, mora legislativa, fixação de prazo para o Congresso Nacional legislar. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão possui natureza eminentemente objetiva, sendo inadmissível o pedido de condenação do Estado em indenizar vítimas de homofobia e de transfobia em virtude de descumprimento do dever de legislar. Deve conferir-se interpretação conforme a Constituição ao conceito de raça previsto na Lei 77/16, de 5 de janeiro de 89, a fim de que se reconheçam como crimes tipificados nessa lei comportamentos discriminatórios e preconceituosos contra a população LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Não se trata, diz a PGR, de analogia in malam partem. O mandado de criminalização contido no artigo 5º, inciso 42 da Constituição da República abrange a criminalização de condutas homofóbicas e transfóbicas. Caso não se entenda que a Lei 77/16 de 89 tipifica práticas homofóbicas, está em mora inconstitucional o Congresso Nacional, por inobservância do artigo 5º, incisos 41 e 42 da Constituição, fixação de prazo para o Legislativo sanar a omissão legislativa. Existência de projetos de lei em curso no Congresso Nacional não afasta configuração de mora legislativa ante período excessivamente longo de tramitação a frustrar a força normativa da Constituição e a consubstanciar inércia deliberandi. A ausência de tutela judicial concernente à criminalização da homofobia e da transfobia mantém o estado atual de proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado e de desrespeito ao sistema constitucional. Parecer pelo conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e, no mérito, pela procedência do pedido na parte conhecida. Fecha aspas. Senhor presidente, este é o relatório, de cujo texto a Secretaria da Corte remeteu cópia a todos os eminentes senhores ministros desta Corte. Eu apenas observo que fiz apresentar também, juntamente com cópia, não só do relatório, mas do meu voto, de um índice, não é, com os diversos tópicos e itens em que se divide o meu voto. Portanto, senhor presidente, esse é o relatório na ADO 26. Agradeço ao ministro Celso de Mello. Antes de passar a palavra ao ministro Edson Fachin para o relatório no mandado de injunção, comunico a advogados que estão inscritos em 2 feitos para a data de hoje, recurso extraordinário 593.818 da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e reclamação 25.537 da relatoria do ministro Edson Fachin, que esses feitos não serão colocados na pauta de amanhã, tendo em vista que, como ficou acordado, amanhã iniciaremos ainda o voto dos ministros relatores nos 2 feitos de hoje e, consequentemente, não haverá tempo para chamá-los. E a Secretaria do Tribunal, ela irá reagendar esses feitos com a devida antecedência para os eminentes advogados tomarem ciência. Dito isso, passo a palavra agora para o relatório no mandado de injunção ao ministro relator Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, senhoras e senhores advogados, o relatório trazido à colação pelo eminente ministro Celso de Mello no DO 26, por evidente e como de praxe nos relatórios de Sua Excelência, cobre um conjunto de questões essenciais sobre a matéria. Nada obstante tratar-se aqui de um mandado de injunção, me permito então fazer o relatório para contextualizar. Eis que a pretensão tem a matéria de fundo
que se identifica, mas do ponto de vista procedimental, aqui se está em face, portanto, deste mandado de injunção 4733. Nada obstante, também procurarei sumariar, eis que, tal como Sua Excelência, também fiz chegar aos eminentes pares cópia deste relatório, que, aliás, restou publicado no sítio eletrônico deste tribunal, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Digo, em síntese, senhor presidente, para cumprir essa etapa e ouvirmos as sustentações orais, o seguinte: trata-se de mandado de injunção impetrado pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros em face do Congresso Nacional, a fim de, abre aspas, obter a criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, fecha aspas, na forma e no modo que a petição inicial minudenta. Em suas razões, a associação impetrante sustenta ser necessária a criminalização específica porque, nas palavras da petição inicial, o atual quadro de violência e discriminação contra a população LGBT tem tornado faticamente inviável o exercício dos direitos fundamentais à livre orientação sexual e à livre identidade de gênero das pessoas LGBT em razão do alto grau de violência e discriminação contra elas perpetradas na atualidade, fecho aspas. E invoca o princípio da proporcionalidade para defender a proibição da proteção deficiente, demandando atuação estatal por intermédio do direito penal. Aduz haver obrigação constitucional de legislar para criminalizar a homofobia e transfobia, porque, em seu entender, constituem espécies do gênero racismo, e elas se enquadrariam ainda no conceito de discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, consoante o inciso 41º do artigo 5º da Constituição da República. Alega que a equiparação ao racismo é também devida para não se hierarquizar opressões, o que afrontaria o direito à igual proteção penal. E, ante o que entende ser obrigação constitucional de legislar, e não se verificando a elaboração de norma com esse conteúdo por parte do Congresso Nacional, afirma haver mora inconstitucional, razão pela qual pugna que o Supremo Tribunal Federal fixe um prazo razoável, sugerindo de 1 ano no máximo, para a elaboração da legislação criminalizadora. Em sendo ultrapassado o prazo, o caso esta Corte entenda desnecessária a sua fixação, requer a impetrante que esse tribunal dê concretude ao texto constitucional para criminalizar condutas homofóbicas e transfóbicas. Requer, por fim, o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado brasileiro a indenizar as pessoas vítimas de todas as formas de homofobia e transfobia, enquanto tais condutas não forem criminalizadas de forma eficiente. Enfim, traz à colação, portanto, a Lei número 7.716 de 1989 para almejar, como de fato almeja, a aplicação da referida lei até que o Congresso Nacional se digna criminalizar tais condutas. Isto, em síntese, senhor presidente, são as alegações da petição inicial. O presidente da Câmara dos Deputados prestou informações, aduziu que naquela casa tramita o projeto de lei 5.003 de 2001 e, em síntese, afirma não ser possível equiparar a ausência de lei que criminaliza a homofobia ou a transfobia a uma omissão inconstitucional, nem que eventual ausência de norma possa dar ensejo à responsabilidade do Estado. A União veio aos autos, sustentando que não há qualquer comando constitucional que exija tipificação específica para homofobia e transfobia, e defendeu
não ser possível suprir eventual omissão em matéria penal por meio de decisão judicial. Num primeiro momento, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não cabimento do mandado de injunção em parecer que reproduzo neste relatório. Em face do conteúdo desse parecer e acolhendo o relator originário desse mandado de injunção 4733, não conheceu do mandado de injunção, em face do que a associação impetrante interpôs agravo regimental. Neste agravo, um novo parecer da Procuradoria-Geral da República opinou pelo conhecimento e provimento do agravo regimental, em face do que, assumindo a relatoria do feito, determinei o processamento do mandado de injunção, fazendo juízo de reconsideração em relação à decisão anterior de Sua Excelência, o eminente ministro relator originário. E, em nova manifestação, a impetrante corroborou os argumentos aduzidos na inicial, fazendo referência à tramitação nesta Suprema Corte da ADO 26, cujo relatório acabamos de aurir com a apresentação feita pela Sua Excelência, o eminente ministro Celso de Mello, cujo objeto é semelhante ao do presente mandado de injunção. Veio aos autos manifestação da presidência do Senado Federal, sustentando que a pura e simples criminalização de condutas não se revela abordagem adequada e que há aperfeiçoamentos em processo de elaboração e impugnou a possibilidade de que o Supremo discipline a matéria, porque, no entender da presidência do Senado Federal, haveria ofensa à separação dos poderes. A União ratificou os termos de sua manifestação anterior, sustentando que a via processual do mandado de injunção é inadequada, eis que não haveria, segundo a União, nos termos que veio aos autos, não haveria direito constitucional a ser tutelado e inexistiria omissão inconstitucional, pelo que pede a denegação do respectivo mandado de injunção. Em parecer final, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência parcial do pedido, objetando o pleito de condenação do Estado e, ao mesmo tempo, por outro lado, conferindo em seu parecer interpretação conforme a Constituição ao conceito de raça, previsto na Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, sustentando, portanto, favoravelmente para o reconhecimento de crimes tipificados nessa lei, os comportamentos discriminatórios e preconceituosos contra a população LGBT, e, como já assinalou o nosso eminente decano, sustentou também que não se trata de analogia in malam partem. Por fim, a Procuradoria sustenta que o mandado de criminalização que está contido na Constituição da República, no inciso 42º do artigo 5º, abrange a criminalização de condutas homofóbicas e transfóbicas, o que leva, portanto, ao pedido e parecer de procedência do pedido deduzido nesse mandado de injunção. Foram admitidos a miticúrie, especialmente o Conselho Federal de Psicologia e o Grupo Dignidade, e senhor presidente, a síntese do presente relatório. Agradeço ao ministro Luiz Edson Fachin. Comunico aos eminentes colegas que estão inscritos pelo requerente, tanto na ação declaratória de constitucionalidade por omissão, quanto no mandado de injunção, Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiarti, a quem será dado, então, 30 minutos para a sua sustentação. Está inscrito pela Advocacia Geral da União, o doutor André Luiz de Almeida Mendonça, o ministro advogado-geral da União, teria 15 minutos, e também teria 15 minutos o advogado-geral do Senado Federal, doutor Fernando César Cunha.
também se encontra presente. Há 7 amicicures inscritos. A divisão do tempo daria 8 minutos e 57 segundos, então vamos arredondar para 10 minutos, até porque o cronômetro não tem 9 minutos na sua... 8 minutos e 57 segundos. Penso que todos se põem de acordo, os relatores também. E, por fim, falará o vice-procurador-geral da República, o doutor Luciano Maris Maia. Então, eu passo a palavra agora, chamo à tribuna o doutor Paulo Roberto Iotti Vecchiati, pelos proponentes da ADO e do mandado de junção. Peço ao ministro decano e relator da ADO, ministro Celso de Mello, que assuma a presidência em razão de vários compromissos que tenho na presidência. Muito bem, então, com a palavra, o eminente advogado Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, que falará pelo Partido Popular Socialista, autor da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e também falará em nome da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, a BGLT, impetrante do mandado de injunção, tendo, portanto, 30 minutos para a sua sustentação oral. Muito boa tarde, excelências. Queria agradecer muito, preliminarmente, a sensibilidade tradicional do tribunal de fazer o julgamento conjunto e conceder o tempo das duas ações, tanto a mim quanto ao Miticuri. É um tema constitucionalmente muito controverso, polêmico. Eu sou o primeiro a reconhecer isso e falo isso para as entidades autoras desde a distribuição das ações. É sempre um grande prazer, uma honra e uma responsabilidade estar aqui perante essa Suprema Corte na defesa dos direitos humanos e, especialmente nesse caso, que é certamente o de maior polêmica que eu já trouxe ao tribunal, ao pleitear a criminalização específica da homofobia e da transfobia. Eu entendo a perplexidade polêmica que isso causa, mas as ações elas são pautadas, entendo eu, por profunda dogmática constitucional. Eu analiso conceitos constitucionais clássicos e tento levá-los às suas consequências lógicas. Não há nenhuma aventura jurídica, excelências. Jamais assinaria uma ação em que eu não acreditasse firmemente nas teses. E os 3 pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República nos 2 processos, creio que o demonstram à saciedade. No mínimo, no primeiro dos pedidos sucessivos de declaração de mora inconstitucional do Congresso. Esse pedido não há dúvida da possibilidade jurídica do pedido, bem como no pedido de declaração de prazo, providências que o Supremo Tribunal Federal já fez em diversas oportunidades, mas espero demonstrar também a juridicidade e pertinência dos pedidos mais ousados. Eu queria destacar que eu acho que é um dia histórico também na Suprema Corte. Na linha da advocacia, temos 3 advogados gays sustentando, eu entre eles, uma advogada lésbica, uma advogada transgênero. O lugar de fala é importante que o movimento social respectivo esteja aqui na Suprema Corte. Espero que a Corte concorde com o eminente ministro Barroso quando propõe a superação da jurisprudência sobre a entidade de classe, para que entidades de defesa de direitos fundamentais possam exercer o controle concentrado. Mas a importância das 2 ações e do mandado de injunção especificamente também é essa, que a própria entidade diretamente interessada e que trabalha, tem pertinência temática, possa vir ao tribunal. Pleiteia-se, como muito bem exposto pelos eminentes relatores, o dever constitucional, o reconhecimento do dever constitucional do Congresso em criminalizar a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero. É o que as ações explicam, se referir por homofobia e transfobia, a partir de 2 ordens expressas de legislar. O dever de criminalizar todas as formas de racismo e o dever, subsidiariamente, não entendida a homotransfobia como racismo, entendê-la como discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais, que o artigo 5º, inciso 41, determina a punição. Nessa segunda hipótese, eu creio que seja inconteste que a homofobia e a transfobia se enquadram nos direitos à livre orientação sexual e livre identidade de gênero. Os eminentes juristas e
entidades no processo, Senado, Câmara, AGU, que negam a existência de ordem de legislar, convenientemente ignoram o artigo 5º, inciso 41. Como que a homofobia e a transfobia não são discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais? Não explicaram no processo, com todas as vênias. Então, esse dispositivo está no coração penal do artigo 5º, um argumento topológico. Está na parte do artigo 5º, um artigo de direitos, eu sei, mas na parte em que ele se preocupou com o direito penal. Mas há um argumento substantivo, material, que justifica esse "a lei punirá" ser punição necessariamente penal. O princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção insuficiente, que é uma notória hipótese de omissão inconstitucional. E eu entendo que a proteção insuficiente se caracteriza sempre que atendidos os pressupostos do direito penal mínimo, que me recordo de um julgado alimentado pela ministra Carmen Lúcia, não é? Me foge o número, perdão, mas que o direito penal mínimo é a teoria penal constitucionalmente adequada. Concordo plenamente. Entendo que o direito penal mínimo exige a criminalização da homotransfobia. Ele é um critério qualitativo, o que pode ser crime, não quantitativo, de quantidade de leis penais. Você pode ter 1000 leis penais e todos atenderem um minimalismo, em tese. Os critérios são bem jurídico relevante no sentido de indispensável à vida em sociedade, e a última ratio. O bem jurídico penal entende a tolerância. E vejam, estou abaixo do respeito. Respeito é tratar como igual. Tolerar, você até entende o outro como inferior, não o aceita, mas pelo menos não o ofende, não o discrimina, não agride, não mata. O direito civil pode impor o respeito, o direito penal me parece que pode e deve impor a tolerância como indispensável à vida em sociedade. O requisito da última ratio, os poucos entes federativos que possuem leis administrativas antidiscriminatórias, como São Paulo e sua lei 10.948 de 2001, no memorial que entreguei a Vossa Excelência, cito outros estados, não conseguem coibir a homofobia, a transfobia, a LGBTI-fobia, de maneira eficiente. Vejam, com isso não quero cair no erro da direita de achar que o direito penal, a criminalização é a panaceia de todos os males, que a mera criminalização resolve o problema social. Mas também não incorro no erro de parte das esquerdas progressistas de acharem que a criminalização de condutas não serve para nada. Uso contra os dois lados o caso do homicídio e do estupro. Embora criminalizados, são condutas nefastamente ainda praticadas, mas muitas pessoas não praticam homicídio e estupro porque é crime. O odioso caso de anos atrás de um cidadão que pediu uma marcha de legalização do estupro após o Supremo permitir a marcha de legalização da maconha não me deixa mentir. A diferença gritante dos dois casos me faz não explicar porque é possível uma e não a outra. E para a parte relevante da doutrina, o atendimento dos pressupostos do direito penal mínimo torna a criminalização constitucionalmente obrigatória. É a doutrina dos mandados de criminalização implícitos. A professora portuguesa, Maria Conceição Ferreira da Cunha, é o grande clássico sobre o tema, Luciano Feldens e outros no Brasil. Então, permitam-me dialogar com os ministros e ministras em alguns momentos para enriquecer o debate. Confesso que não consigo entender a decisão do eminente ministro Lewandowski quando extinguiu o mandado de injunção, posteriormente reconsiderado pelo ministro Fachin, quando disse na decisão que o fato da associação impetrante considerar a proteção insuficiente não lhe permite pleitear, não torna a criminalização constitucionalmente obrigatória. Ora, como Vossa Excelência e o ministro Gilmar, no julgamento da constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, falaram, a proibição de proteção insuficiente é inerente ao princípio da proporcionalidade. Então, se a entidade considera a proteção insuficiente e o Supremo concorda com isso, temos uma hipótese de omissão inconstitucional. A pena o ministro Gilmar não estar aqui, mas sua doutrina, ele especifica muito fartamente os deveres de proteção, o dever de agir do Estado para proteger as pessoas em geral e grupos vulneráveis em particular. Então, pediria que Vossa Excelência e o Tribunal considerassem essa argumentação. Sobre o cabimento do mandado de injunção. Embora haja um inconsciente coletivo na doutrina que ache que só cabe mandado de injunção para criar direito subjetivo que precisa ser constitutivamente criado por lei, não é isso que diz a Constituição. A Constituição diz que cabe mandado de injunção sempre que a ausência de norma regulamentadora inviabilizar direitos, liberdades, é a primeira parte, e prerrogativas inerentes à cidadania,
Parte final. A inspiração do mandado de injunção é a doutrina de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que foi relator da Comissão de Juristas do projeto de novo Código Penal, em sua doutrina sobre mandados expressos de criminalização, que diz, muito bem, que quando a criminalização é constitucionalmente obrigatória, ela se torna uma prerrogativa da cidadania. Porque a ordem de criminalizar não é um amesquinhamento de direitos fundamentais de quem vai ter a conduta criminalizada. O professor Gonçalves bem diz, é um mecanismo de proteção dos direitos fundamentais e direitos humanos do grupo a ser protegido. A Constituição exige a criminalização do racismo, da violência doméstica, para quê? Para proteger os grupos raciais minoritários, a mulher. Então, entendendo que a Constituição exige a criminalização da homotransfobia, ela o faz para proteger a população LGBTI em seus direitos fundamentais. Ao que me consta, a liberdade, em seu sentido liberal, desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, pós-Revolução Francesa, é fazer o que bem se quiser, vírgula, desde que não prejudique terceiro. Então, discursos de ódio, ofensas e discriminações a terceiro prejudicam terceiros, não estão no âmbito de proteção do direito à liberdade, nem da liberdade de expressão. Discurso de ódio não é protegido pela liberdade de expressão. A Suprema Corte dos Estados Unidos é a única que diz o contrário. Este Supremo Tribunal Federal, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte Europeia, todos repudiam um discurso de ódio. E é isso o que se quer criminalizar. A Ana Júri, que falará aqui depois, em seu memorial, fala que a criminalização da homofobia geraria um prejuízo à liberdade religiosa. Discordo veementemente. Ninguém quer condenar e prender padres e pastores por dizerem que a homossexualidade, ou seja lá o que for, é pecado. De maneira nenhuma. O que nós somos contra é o discurso de ódio. Quando despachei anos atrás, em audiência com o eminente ministro Barroso, citei um exemplo que eu sempre dou. Se eu vou a um padre, a um pastor, digo, sou gay, o que a igreja tem a dizer a esse respeito, e ele me diz de maneira respeitosa que, na visão dele, a Bíblia condena, e se eu não mudar os meus atos, eu não irei ao reino dos céus, ou irei ao inferno. Concordamos em discordar. Minha modesta opinião, a ignorância é um direito fundamental quando não me prejudica, mas não é crime hoje, não é dano moral hoje, e jamais vai sê-lo. Se for, vai ser inconstitucional. Vou ser o primeiro a dizer isso. Mas, mesmo exemplo, eu vou ao padre, ele se afasta e fala, sodomita sujo, saia daqui. Isso, obviamente, é um abuso do direito de liberdade de expressão. Há um claro ânimos injuriante, que a jurisprudência diz que é um requisito para um discurso ser ilícito. Então, a ideia é, não queremos criminalizar a liberdade religiosa de ninguém, dentro ou fora das igrejas, mas não queremos que a igreja seja um âmbito de discursos de ódio. Na inicial, cito decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, em que declarou constitucional, convencional a condenação. Na defesa, o acusado alegou liberdade religiosa. Mas para quê? Para um panfleto que vinculava a homossexualidade à pedofilia. Com todas as vênias, isso é discurso de ódio, isso é injúria, não é liberdade de expressão. Então, e a tipicidade material do direito penal é mais do que suficiente. Se uma conduta for liberdade religiosa, mesmo que ela se enquadre no silogismo da lei penal, ela não vai ser criminalizada, por um conceito material de tipicidade, punibilidade. A doutrina penal é pacífica nesse sentido. Então, é uma prerrogativa da cidadania das minorias sexuais e de gênero, a população LGBTI, é a criminalização da opressão que sofre, pela verdadeira banalidade do mal homofóbico e transfóbico que nos assola. Falo banalidade do mal no sentido de Hannah Arendt, no sentido de que são pessoas ditas normais, de bem, e não monstros inomináveis, nazistas, que cometem atos horrendos, mas pessoas que convivem normalmente em sociedade, mas que de repente se sentem no pseudo-direito de agredir, ofender, discriminar e até matar pessoas LGBTI, pelo simples fato de não serem heterossexuais ou cisgênero. Nós estamos tendo o caso de heterossexual sendo vítima de homofobia e cisgênero de transfobia. Anos atrás, um pai e um filho em um caso, e 2 irmãos gêmeos estavam abraçados, foram confundidos com um casal homoafetivo e foram agredidos. O pai perdeu metade da orelha e um dos irmãos gêmeos foi morto pelas agressões. Ano passado, 2018, uma mulher cisgênero, que tinha câncer, estava careca, foi confundida com uma pessoa transexual e foi ofendida. Olha o nível da ideologia de gênero heteronormativa e cisnormativa. Existe ideologia de gênero, sim, mas aquela que impõe a heterossexualidade e a cisgeneridade de maneira obrigatória e pune
simbólica e fisicamente aquele que ousa viver sua vida de outra forma. Ninguém escolhe ser homo, hétero ou bissexual, travesti, trans. As pessoas se descobrem de uma forma ou de outra. Mas ainda que fosse uma opção, seria uma opção muito digna e válida de ser vivida. Um exercício de liberdade que não prejudica a ninguém. Isso precisa ser reiterado. E essa banalidade do mal transfóbico ganhou exemplos paradigmáticos no ano passado, durante o período eleitoral. Tivemos casos de um homossexual e um negro assassinados, com todas as vênias, por eleitor de Bolsonaro por questão política. Uma travesti foi assassinada sob o grito de Bolsonaro. E temos um nefasto grito que começou na torcida do Atlético Mineiro, mas se difundiu, eu tenho links, eu provo tudo que eu alego, dizendo, aspas, ô bicharada, toma cuidado, Bolsonaro vai matar viado, fecha aspas. Veja o inconsciente coletivo, veja o que os eleitores de Bolsonaro se sentem legitimados, e ao que me consta ele não fez um repúdio veemente. Tem honestidade intelectual. Numa matéria online, que posso achar, ele disse que não é a favor da violência. Uma matéria online que muita gente não viu. Acho que precisaria de algo mais enfático. Não me levem a mal, não quero fazer discurso político contra o presidente eleito. Mas eu entendo que estes fatos justificam a invocação da função contramajoritária desta Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, na defesa de minorias e grupos vulneráveis, e também as funções representativa e iluminista, com primor defendidas pelo ministro Roberto Barroso na doutrina. Porque a jurisdição constitucional, seja como se nomeie as suas funções, ela se legitima quando há alguma inconstitucionalidade envolvida. Creio que já mostrei uma série de situações de proteção insuficiente e opressão a um grupo vulnerável que justificam, então, a atuação desta Suprema Corte. Nesse sentido, para proteger, concretizar deveres de proteção do Estado na proteção da população LGBTI. Sempre entendi a função iluminista do ministro Barroso como maximalismo interpretativo. É uma pena o ministro Luiz Fux não estar aqui. O ministro Luiz Fux sempre, por vezes, invoca, o conceito de desacordo moral razoável de Cassio-Stein. Mas o próprio Cassio-Stein diz que não se justifica o minimalismo por esse conceito quando temos direitos fundamentais envolvidos, que são o coração substantivo da Constituição. Que significa, que exige o maximalismo. E o minimalismo não significa não julgar, não significa pedir vista até acabar o desacordo moral razoável. Significa decidir o estritamente necessário, sem considerações mais amplas, não expressamente requeridas. Então, tem sido divulgado na mídia ontem que talvez alguém peça vista no julgamento, saiu no Estadão hoje, inclusive, pediria encarecidamente que isso não acontecesse, que o tribunal julgue até o final, ou pelo menos que seja um pedido de vista que respeite o prazo regimental, para não se tornar o que o eminente ministro Marco Aurélio, por vezes, chama de perdido de vista. Temos uma urgência social. O voto do eminente ministro Celso foi distribuído em dezembro, o meu memorial também, o ministro Fachin liberou para julgamento em 2017. O tribunal está preparado para julgar, então peço encarecidamente que isso aconteça, senão subirei à tribuna para pedir medida cautelar, principalmente se já tivermos maioria. Formularei petição nesse sentido, se necessário. Então, clama-se que o STF mantenha sua maravilhosa jurisprudência antidiscriminatória na proteção de minorias e grupos vulneráveis e reconheça o dever de proteção da população LGBTI. Isso justifica o cabimento do mandado de injunção e entendo que na ADIM por omissão reforça, porque o mandado de injunção, o Supremo sempre entendeu que a diferença para a ADO era o interesse de agir. Então, a ADO você não precisa provar uma necessidade social e no MI é necessário. Mas creio que essas considerações justificam ainda mais o cabimento da ADO também. Homotransfobia como crime de racismo, que o eminente ministro Celso, no seu relatório, já me ajudou muito na explicação do que as petições iniciais alegam. E o parecer da PGR. O Supremo, no famoso caso Elvanger, HC 82424, decidiu que o antissemitismo é espécie de racismo, na acepção político, social e não biológica.
Embora a discriminação por religião já fosse crime, o Supremo entendeu que o antissemitismo era uma discriminação por raça. Por quê? Quando o caso chegou ao Supremo, o senhor Elvanger alegou que seria um crime de discriminação não racista e por isso estaria prescrito. Se fosse, e foi o voto vencido do ministro Moreira Alves, inclusive, o Supremo reconheceu o antissemitismo como crime de discriminação por raça para puxar a imprescritibilidade da Constituição. Então, a maioria do STF, reconhecendo que a Constituição, no artigo 3º, inciso 4º, e a lei antirracismo falam em raça e cor em palavras diferentes, donde, pela máxima hermenêutica, que a lei não possui palavras inúteis, não se pode considerar raça e racismo apenas pelo critério fenotípico de cor de pele, enquadrou o antissemitismo como discriminação por raça, tendo como ratio decidendi, fundamento determinante, o projeto Genoma ter acabado com a crença de que a humanidade é formada por raças biologicamente distintas entre si. Então, ministro Nelson Jobim, para o racismo não virar crime impossível, pela unicidade biológica da raça humana, abandonou-se de vez o conceito biológico e adotou-se o conceito político-social. Racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Bem, se este é o conceito constitucional de racismo, conceito ontológico constitucional de racismo, eu acredito que ele seja, então a homofobia e a transfobia configuram um crime de racismo. Você inferioriza as pessoas LGBTI relativamente a heterossexuais e cisgênero. O heterossexismo e o cissexismo, ideologias que pregam a heterossexualidade e a cisgeneridade obrigatórias, são ideologias racistas, porque visam classificar o outro como desigual, inferior, estigmatizá-lo a partir de estereótipos negativos e naturalizar o grupo hegemônico como o único natural. Eu proponho, inclusive, que, como requisitos dessa inferiorização de grupos ser racista, que se restringe ainda mais o conceito para que só ocorram discriminações estruturais, sistemáticas, institucionais e históricas, justamente para não ser qualquer coisa que possa ser considerado em racismo. O legislador pode criminalizar praticamente o que ele quiser, desde que ele respeite o princípio da proporcionalidade. Vamos sintetizar assim. Mas, se ele colocar na lei de antirracismo crime de discriminação por time de futebol, por cor de cabelo, e sim, ouvimos isso nas discussões informais, serão crimes de discriminação não racistas, que prescrevem. Então, esse conceito do Supremo dá uma racionalidade que justifica os critérios da lei antirracismo, que fala em raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. Ora, quem está querendo privilégios aqui? São religiosos fundamentalistas que não querem que a mesma criminalização que lhes protege, que é a opressão a religiosos, seja garantida à população LGBTI pela criminalização da LGBTI-fobia. Queremos igual proteção penal. Sempre que o Estado reconhece uma opressão como intolerável, ele criminaliza a conduta. Isso é criticável nas esquerdas, mas é um fato objetivo. Beira a má-fé, a violação da boa-fé objetiva, o Senado alegar que a criminalização não resolve o problema. O Congresso criminaliza tudo quando ele entende que a opressão é intolerável. Lei antirracismo, vamos ficar na negrofobia. Lei Maria da Penha, discriminação do HIV/AIDS, crimes contra a infância, crimes contra o idoso nos estatutos respectivos, feminicídio, que na prática é um aumento de pena. Então, não se pode hierarquizar opressões. Se outras opressões contra grupos vulneráveis são criminalizadas, a opressão contra LGBTs tem que ser criminalizada da mesma forma. É esse o sentido do direito à igual proteção penal. Na síntese da minha querida amiga e grande Djamila Ribeiro, que não fala de homotransfobia, a ilação é minha, racismo é um sistema de opressão que supõe relações de poder entre um grupo dominante e um grupo dominado. E o restante da literatura negra antirracismo, que cito no memorial, afirma: raça é um dispositivo político-social de poder que tem a finalidade de garantir privilégios sociais a um grupo dominante e estigmatizar um grupo dominado, uma construção social de ideologia segregacionista que
reproduz relações hierárquicas de poder, falando autores negros em alterofobia, discriminação do outro, para naturalizar e justificar desigualdades e a segregação de grupos a partir de estereótipos negativos do grupo inferiorizado e estereótipos positivos. Classificar o grupo dominante como pessoa ideal e o grupo dominado como pessoa degenerada. Veja que tivemos degeneração racial para oprimir negros e tivemos a teoria da degeneração sexual para oprimir pessoas LGBTI. Vejam, esse raciocínio não supõe analogia em Malamparte. Se o conceito de racismo é político e social, inferiorização de um grupo social sobre outro, então a interpretação literal, interpretação declarativa do crime de discriminação por raça, do artigo 20 da Lei 7716 de 89, que fala praticar, induzir, incitar o preconceito ou a discriminação por raça, cor, etnia, procedência nacional e religião, a interpretação literal dele justifica. Estamos aqui dentro do limite do teor literal, que Klaus Roxin, um dos maiores criminalistas vivos, afirma: o limite do teor literal é o único limite da interpretação penal criminalizadora. Estamos dentro da moldura normativa de que falava Kelsen. E a minha interpretação não é por um ato arbitrário de vontade. A interpretação é a partir de conceito do Supremo Tribunal Federal, que é referendado pela literatura negra antirracismo. A ilação é minha, de estender para a homotransfobia, mas acho incoerente o racismo ser um conceito político-social, mas vinculá-lo só à cor de pele. Vejam, me é dito por vezes que a discriminação contra negros e contra LGBTIs tem especificidades. Sim, tem. Mas peguemos a lei antirracismo. Cor, etnia, procedência nacional e religião. Pegue cor e etnia, que ninguém vai duvidar que ambas são racistas. Discriminação contra negros e discriminação contra índios tem especificidades. Discriminação contra negros pobres e contra negros ricos tem especificidades também. E isso não afasta ambas serem racismo. Então, a questão é, temos um conceito abstrato de racismo afirmado pelo Supremo. Todas as opressões que se enquadrarem neste conceito serão espécies de racismo. Hoje o racismo é gênero, da qual negrofobia, xenofobia, etnofobia, religiosofobia são espécies. E entende-se que a homofobia e a transfobia também devem se enquadrar. Conceito de raça, então, um conceito valorativo da lei penal, é hegemônico do mundo, críticas doutrinárias à parte, que você pode criminalizar condutas por conceitos valorativos, desde que não haja, na terminologia alemã, uma vagueza intolerável. Não me parece que o conceito de raça, nessa acepção afirmada pelo Supremo e pela doutrina, ainda mais se acolher-se esses requisitos estruturais, sistemáticos, institucionais, históricos que proponho, seja um conceito intoleravelmente vago, com todas as vênias. Então, o pedido se pauta em precedente do Supremo. A primeira turma rejeitou uma vez nisso em um caso, o inquérito 3510 ou 90. 4 ministros disseram simplesmente que a orientação sexual não está na lei antirracismo. O ministro Fux foi o único que tentou enfrentar o argumento. Ele disse que não se poderia considerar homossexuais uma raça, porque isso seria desigualar, e o intuito da decisão da união homoafetiva na DPF 132 foi igualar. Eu respondo a isso com 2 fundamentos. Primeiro, vinculação a precedentes, do qual o ministro Fux é um dos grandes defensores no Brasil. O Supremo tem um conceito de racismo, no qual a homotransfobia se enquadra. Então, o respeito ao próprio precedente que o 926 do CPC exige em coerência e integridade da jurisprudência, demanda entender a homotransfobia como racismo. Mas eu tenho um argumento material e substantivo também. Não somos nós, LGBTI, que nos consideramos uma raça apartada, merecedora de privilégios, como nos criticam de maneira arbitrária. São homotransfóbicos que nos consideram uma raça maldita a ser exterminada. Coincidências históricas. Quando saiu essa decisão, eu peticionei na ADO 26 uma réplica à contestação do Senado, que o eminente ministro Celso explicou os fundamentos em seu relatório, citando uma entrevista de um neonazista com o rosto fechado em 2014 no SBT, dizendo que homossexuais são, aspas, raça do demônio, fecha aspas, em 2014. No HC 82424, o relator, o ministro Maurício Corrêa, enfrentou o tema também. Ele disse que não importa o que nós, Supremo e judeus naquele caso, acrescento hoje, nós LGBTI, não importa o que nós pensamos, importa o que como esse grupo social é tratado socialmente. Nós somos considerados uma raça maldita, degenerada, que ou deve ser exterminada ou oprimida e estigmatizada. Esse é o senso comum.
de boa parte da população que tem medo da população LGBTI por preconceitos arbitrários, mas históricos e institucionalizados. Então, peço o overruling dessa decisão do Supremo por esse plenário. Inclusive porque a ação infirma seus fundamentos, então só reiterar aqueles fundamentos gera decisão nula por violação ao 489 do CPC, que diz que a decisão que não enfrenta os fundamentos aptos a infirmá-la é nula. O mesmo se diga sobre o artigo de eminentes juristas, que foi citado em algumas peças, Lene Streck, Ingo Sarlet, Jacinto Coutinho, Flávio Pansieri, Clemerson Cleve, escreveram um artigo criticando o parecer da PGR. Mas as próprias petições iniciais já infirmam os fundamentos. Eles falam que a lei punirá não deve ser punição penal, não enfrentam a questão do argumento topológico. Dizem que a proibição de proteção insuficiente só se aplica para invalidar leis, não para criar omissão inconstitucional. Bom, eles ou contrariam parte da doutrina ou ontologizaram uma teoria que pode e deve evoluir nesse caso. Como o Senado disseram que racismo e homofobia e transfobia teriam peculiaridades, não explicaram quais são as peculiaridades, alegaram sem provar. Então, mas, se o Supremo entender, se o Supremo, de maneira incoerente a seus precedentes, não considerar a homotransfobia como racismo, então deve considerá-la discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais e declarar a mora inconstitucional com isso. Fixar prazo. Embora os poderes políticos protestem, conforme o relatório disse, o Supremo já fixou prazo. Ter projeto de lei tramitando, o Supremo já afirmou várias vezes que não afasta a mora inconstitucional. A Constituição quer que a lei seja aprovada, não que ela fique 90 anos sendo debatida no Parlamento. E estamos há pelo menos desde 2001 debatendo a homofobia e a transfobia no Congresso Nacional. Aqui, então, eu quero deixar claro, para o Supremo entender a homofobia e a transfobia como racismo, ele está em uma interpretação literal, não extensiva nem analógica. Para ele entendê-la, para ele criminalizar de outra forma, ele tem que exercer função legislativa atípica. É minha tese de doutorado, orientado pelo eminente professor Walter Claudio Rotenburg, que me honra com a presença, e sei que Vossas Excelências o conhecem, que fala da troca de sujeito. Mais importante do que cumprir a Constituição é quem cumpre. Marinoni Mitidiero. A separação de poderes confere ao Congresso o poder de concretizar a Constituição, não de inviabilizar a Constituição. Professor Baiano de Lei da Cunha, interpretação teleológica. A Constituição presume que o Congresso vai cumprir a ordem do Supremo de legislar. Mas se a Constituição ordena que o Congresso legisle e ele não legisla, cabe ao Supremo criar a norma geral e abstrata. Isso não viola a separação de poderes, freios e contrapesos. O Supremo, e aí eu concluo, ele controla a omissão inconstitucional normatizando o tema, provisoriamente. Piovesan, Marinoni Mitidiero e outros falam isso. No dia seguinte, o Congresso controla a atuação normativa do Supremo, criando a lei, porque tudo que ele não pode é não legislar. A inconstitucionalidade visa retirar a situação inconstitucional do mundo jurídico. Então, agradeço muito pelo tempo que me foi fornecido, reitero o pedido de indenização, que é pautado em forte doutrina. Talvez a PGR tenha querido dizer que não cabe na discussão da omissão inconstitucional discutir o tema, mas numa ação individual, no caso concreto, possa se discutir. Se este tiver sido o caso, pediria que se explicitasse e se dissesse que as agravantes genéricas de motivo fútil ou torpe abarcam a homotransfobia, porque isso não é feito em geral. Muitíssimo obrigado, Excelências. Obrigado a Vossa Excelência. Nós temos ainda mais 15 minutos até às 16 horas, quando haverá, então, a interrupção da sessão. Então, eu dou a palavra agora ao eminente senhor ministro-chefe da Advocacia Geral da União, doutor André Luiz de Almeida Mendonça, que terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Ministro Celso de Mello, decano no exercício da presidência desse Supremo Tribunal Federal e relator também da ADI número 26, senhor ministro relator, ministro Edson Fachin, relator do mandado de injunção coletivo número 4733, senhoras ministras, senhores ministros, doutos deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Hoje se inicia, sem dúvida, um julgamento histórico neste Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, sob a relatoria do ministro Celso de Mello. Em segundo lugar, o mandado de injunção coletivo, sob a relatoria do ministro Edson Fachin. Ambas as ações propostas em face do Congresso Nacional. A primeira, pelo Partido Popular Socialista, PPS. A segunda,
pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Os eminentes relatores, com brilhantismo, já nos descreveram e narraram a essência da discussão. Em apertada síntese, o debate consiste, na sua centralidade, em se averiguar se haveria omissão inconstitucional ou mora legislativa na ausência de norma específica editada pelo Congresso Nacional para a criminalização de todas as formas de homofobia e transfobia. Assim sintetizada a questão, preliminarmente importa registrar a reprovabilidade moral e jurídica de atos de preconceito de qualquer natureza. Não é propósito da presente exposição legitimar condutas ilícitas que ofendam a liberdade de orientação sexual ou identidade de gênero. O que se defenderá, ao contrário, é que os atentados contra a vida e o exercício das liberdades, sem qualquer distinção, devem ser punidos na forma da lei. Nesse sentido, todo e qualquer cidadão, indistintamente, merece a devida proteção na forma da lei. Dentre os mecanismos para tal proteção estão as ações positivas a serem prestadas pelo Estado no exercício das políticas públicas. E a exemplo disso, cita-se a existência e a permanência da Diretoria de Promoção de Direitos das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde há, de fato, uma série de ações prioritárias, conforme já informado a este egrégio Supremo Tribunal Federal, na promoção de políticas públicas direcionadas à população LGBT, dentre as quais cumpre destacar o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica, a campanha Deixe o seu preconceito de lado, respeite as diferenças, ainda a produção de dados e informações sobre a violência LGBTfóbica e a destinação específica de recursos do erário público, via emendas e transferências voluntárias para aplicação em ações de fomento e promoção dos direitos LGBT e de enfrentamento à LGBTfobia. Com essas considerações preliminares, no mérito, o que realmente se discute é se a Constituição Federal determinou uma proteção específica contra a homofobia e a transfobia. A justificar a imposição da edição de uma norma de natureza penal exclusiva para essas hipóteses. A manifestação escrita e os memoriais já apresentados pela Advocacia Geral da União defendem que não há inconstitucionalidade ou omissão nos presentes casos. Aqui, agora, serão apresentados 6 argumentos, breves argumentos, que se interconectam e interrelacionam na defesa desta tese. Em primeiro lugar, não há omissão inconstitucional atribuível ao Congresso Nacional no que diz respeito à eventual ausência de criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia. Em verdade, excelências, inexiste qualquer comando constitucional expresso que exija tal tipificação criminal específica. Nem tampouco, com a devida vênia, se constata a existência de um direito subjetivo na Constituição, que concreta e especificamente esteja consagrado, o qual não esteja sendo efetivamente usufruído por seus destinatários em função de uma norma penal que criminalize de forma específica os ilícitos relacionados à homofobia e à transfobia. Deste modo, ainda que em tese a criminalização possa ser considerada legítima, segundo os parâmetros constitucionais, não é obrigatória. Os requerentes não pretendem assegurar o exercício de um direito subjetivo previsto na Constituição que estivesse eventualmente sendo inviabilizado pela ausência de norma incriminadora.
mas sim a criação de um regramento específico ou de uma tipicidade especial para condutas de homofobia ou transfobia. A partir disso, o segundo argumento, o respeito ao princípio da reserva legal. Ainda que houvesse a alegada omissão, não seria possível ao Poder Judiciário suprir judicialmente a eventual lacuna apontada, pois tal medida atentaria frontalmente contra o princípio da reserva legal, em especial em matéria penal. A expansão judicial do âmbito punitivo de tipos penais é abertamente atentatória à competência do Poder Legislativo. E é este Poder Legislativo quem tem a legitimidade constitucional para discernir e definir os comportamentos reprováveis pelo direito penal. A questão é tão importante que até mesmo a edição de medida provisória, como ato com força de lei, é excepcionada como impossível de ser editada pelo Presidente da República. Veja-se que o princípio da legalidade estrita deve ser rigorosamente observado em matéria criminal. Nesse sentido, a própria Constituição estabelece no seu artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Portanto, é vedada a utilização de efeito aditivo em matérias que exijam tipificação legal. Terceiro argumento. Conforme afirmou o próprio Senado Federal nas informações trazidas aos autos, já existe tipificação penal para tutelar os bens jurídicos em debate, mediante normas penais que tipificam homicídio, lesão corporal e crimes contra a honra, por exemplo. Sobre esse aspecto, interessante registrar um caso recente e emblemático, o assassinato da travesti Dandara dos Santos, ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2017. Este caso foi julgado no dia 5 de abril do ano passado e, pela primeira vez, foi utilizada a transfobia como motivo torpe e qualificador para o aumento da pena correspondente. Quarto argumento. Não é possível fazer-se a extensão do tipo penal sobre racismo para outras hipóteses de preconceito não discriminadas na lei. A esse respeito, importa consignar que os atos de homofobia e transfobia não se enquadram no conceito legal de racismo. Eventual ampliação desse conceito configuraria uma flagrante ofensa à reserva legal e a taxatividade necessária às questões de matéria penal, que, como é sabido, veda a analogia em malam partem, princípio este de caráter estruturante do sistema de liberdades e garantias constitucionais. O artigo de racismo, este sim, tem um registro específico para a necessidade de criminalização no inciso 42 do artigo 5º. A prática de racismo constitui crime, inafiançável e imprescritível. Para outras hipóteses discriminatórias, como em relação ao sexo e à religião, a Constituição deu um outro tratamento jurídico que foi no inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação dos direitos e liberdades fundamentais. Aqui, a referência à expressão punição é genérica, sem demandar a imposição de uma criminalização específica. Nesse sentido, vale registrar haver hipóteses em que o próprio texto constitucional impõe ao legislador o mandamento para a criminalização específica. E é diante dessas hipóteses que seria possível se cogitar em uma eventual omissão inconstitucional, caso não houvesse norma regulamentadora. Exemplo, além do racismo, o inciso 43, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos. Assim,
definitivamente, não há mandamento constitucional para a criminalização obrigatória e exclusiva de todas as formas de discriminação. O conceito de criminalização não se confunde com o conceito de punição, em especial considerando ser o direito penal a última ratio. 3. A punição a atos discriminatórios em razão do gênero ou orientação sexual é possível mediante o enquadramento da conduta em outros tipos penais, como já dissemos, mediante, conforme a necessidade, a graduação e a qualificação devida na aplicação da pena. 5º argumento, ainda que se admita o dever constitucional de legislar, é inapropriado falar-se em mora legislativa. Atualmente, há no Congresso Nacional diversos debates sobre projetos de lei relacionados aos temas da homofobia e da discriminação. Sua Excelência, ministro Celso de Mello, relatou no seu relatório do voto, diversos casos, várias páginas de projetos de lei que estão em discussão e em processo natural e democrático de maturação no Congresso Nacional. Portanto, definitivamente, não há que se falar em mora legislativa no presente caso. 6º ponto e último, deve-se respeitar a independência e a harmonia entre os poderes. Se trata de um princípio estruturante do Estado Democrático de Direito. Com base neste princípio e por força expressa da Constituição, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional decidir o tempo e a oportunidade sobre legislar a respeito de uma determinada matéria. Afrontar a este princípio gera desequilíbrio institucional e constitucional. Assim, não se considera adequado que, em matéria penal, o Judiciário 1 proceda a uma atuação normativa concretizadora. 2. Profira acórdão ou decisão de conteúdo ou com conteúdo aditivo. Ou, ainda em terceiro lugar, impõe o prazo para o cumprimento obrigatório pelo Congresso Nacional. Em conclusão, como já dito, não é e não foi propósito do presente arrazoado legitimar condutas ilícitas que ofendam a liberdade de orientação sexual. Não obstante, a Constituição Federal não traz qualquer comando expresso que exija tipificação penal específica para a homofobia ou a transfobia. Ainda, a criminalização de condutas de discriminação quanto à orientação sexual ou à identidade de gênero não pode ser efetivada pela via judicial, sob pena de violação a outros direitos e garantias fundamentais que também representam conquistas históricas do Estado Democrático de Direito, como o princípio da reserva legal. Em definitivo, a Advocacia Geral da União defende que a Constituição atribuiu com exclusividade ao Congresso Nacional a competência para definir a respeito da criminalização ou não da homofobia. Ou seja, pede-se que se preserve a independência do Congresso Nacional para tomar essa decisão. Enfim, em respeito ao próprio princípio democrático, a AGU requer seja essa decisão livremente adotada pelos eleitos, pelos legítimos representantes eleitos do povo, no caso, o Congresso Nacional. Senhores ministros, o Supremo Tribunal Federal não é apenas o grande guardião da Constituição. Ele é muito mais do que isso. Ele é o grande guardião do Estado Democrático de Direito, da institucionalidade prevista no Estado Democrático de Direito. E é o grande guardião da estabilidade e da pacificação social. É nesse sentido que pugna a Advocacia Geral da União que a questão seja, ao final, decidida. Muito obrigado a Vossas Excelências. Obrigado a Vossa Excelência. Seguindo uma diretriz traçada pelo eminente presidente desta Corte, o eminente ministro Dias Toffoli, não haverá a suspensão dos trabalhos e nós prosseguiremos com todas as sustentações orais. Agora,
chamo à tribuna para que fale pelo presidente do Senado da República, o doutor Fernando César Cunha, eminente advogado-geral do Senado Federal, que tem a palavra por 15 minutos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral. Não há dúvida aqui quanto à relevância da matéria debatida na presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nem no presente mandado de injunção. O Estado Democrático de Direito, por meio de suas normas vigentes, não tolera, não admite e tipifica como ilícito penal os atos de violência contra a vida e contra a liberdade de qualquer pessoa, especialmente em razão da sua cor, da raça, gênero, religião, posição política e orientação sexual. Nas presentes ações, os autores pedem que o STF edite lei específica para criminalizar a homofobia e a transfobia, ou que confira interpretação conforme a Constituição ao disposto em relação ao crime de racismo para contemplar tais condutas. Contudo, em que pese os louváveis fundamentos dos autores, a presente via se mostra inadequada para alcançar tal pretensão. A criação de um novo tipo penal demanda necessária observância das normas constitucionais e o devido processo legislativo, sob pena de sua inconstitucionalidade e, consequentemente, na impossibilidade de sua aplicação aos processos penais. A Constituição Federal não confere, data máxima vênia, competência ao Poder Judiciário para fixar novos delitos, para criar lei ou aprimorar as leis já existentes. A Constituição confere competência legislativa ao Poder Legislativo, às casas do Congresso Nacional, para que eles possam editar as leis e aperfeiçoá-las por intermédio dos seus representantes legitimamente eleitos. A pretensão de aperfeiçoamento da legislação federal, pretendida pelos autores, e aqui cabe enfatizar, ela não é ignorada pelo Senado Federal, justamente visando a aproximação com a população. O Senado Federal criou um mecanismo para que o cidadão possa apresentar uma ideia legislativa. No seu portal foi criado o programa E-Cidadania, que é disponibilizado no site, em que o cidadão pode, então, apresentar uma ideia legislativa e, se essa ideia receber o apoio de mais de 20 mil pessoas, essa ideia, então, dentro de 4 meses, ela é encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal para deliberação. Foi justamente o que aconteceu no caso tratado nos autos. Em 2017, um cidadão apresentou uma ideia legislativa que recebeu, em 4 meses, mais de 40 mil apoios. Essa ideia legislativa, então, foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal e a Comissão de Direitos Humanos, então, acolheu essa ideia legislativa como sugestão e aprovou, passando, então, essa sugestão a tramitar como um projeto de lei da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, que é justamente o projeto de lei 122 de 2016, o de 2017, perdão. E esse projeto, ele incorpora, o texto dele incorpora justamente o projeto, o mesmo texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que também foi aprovado em uma das comissões, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Convém aqui destacar, para que fique claro que o objeto tem sido objeto de atenção do Senado Federal, o seguinte trecho do relatório de Sua Excelência, a senadora Regina Souza. Abre aspas.
As ideias advindas do programa E-Cidadania são verdadeira expressão da soberania popular e merecem total deferência por parte dessa comissão, pois revelam preocupações sobre temas que afetam a sociedade brasileira, destinatária última de todos os trabalhos do Congresso Nacional. Sobre o mérito da ideia legislativa trazida a esta Casa, concordamos com o proponente. Não conseguimos enxergar algo que seja mais repulsivo e deletério do que o ódio em relação a qualquer pessoa motivado por aquilo que ela é. Um dos princípios mais básicos de qualquer sociedade que se diz democrática é o respeito ao ser humano. É o apreço por sua significância, por seu valor intrínseco, por sua dignidade independente de gênero, religião, posição política ou orientação sexual. Fecha aspas. Ao final do relatório, Sua Excelência conclui, abre aspas, cumprimentamos o autor da sugestão e seus apoiadores e esperamos contar com o apoio dos nobres pares para que ela tenha prosseguimento. Em vista do exposto, entendemos que a sugestão número 28 de 2017 deve passar a tramitar como projeto de lei iniciado por esta comissão e o submetemos à elevada apreciação do Congresso Nacional. Fecha aspas. Após a aprovação do projeto pela Comissão de Direitos Humanos, foi aberto um prazo para a apresentação de emendas. E depois desse prazo, o projeto, então, foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, isso no ano passado. Atualmente, a matéria aguarda parecer do senador relator, que foi designado, o que certamente terá curso regular nessa legislatura que se inicia. Também aqui cabe destacar que está pendente de discussão no Senado Federal o projeto de lei número 236 de 2012, que institui o novo Código Penal, que atualmente está na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. E a matéria, também objeto dessas ações, está sendo discutida nessas ações, inclusive por intermédio de audiências públicas. Portanto, não há que se falar em omissão do Senado Federal em discutir a matéria, especialmente porque não há norma penal em vigor, porque há a norma penal em vigor, que é o Código Penal, que já pune fatos discutidos, e o que se pretende aqui é o aperfeiçoamento da legislação penal para a criação de um tipo específico. É neste aspecto que não há ordem constitucional para a edição de um novo tipo penal. Portanto, não há que se falar para estes fins em omissão inconstitucional do Senado Federal, a eventualmente autorizar a procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Caso essa Corte não entenda assim, convém aqui lembrar os limites fixados pelo parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal. Abre aspas. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Portanto, considerando que não se trata de órgão administrativo, a Constituição apenas autoriza que seja cientificado o poder para que ele, então, possa editar a legislação específica pretendida pelos autores. Esses limites, inclusive, são fixados também pelo artigo 12H da Lei 9.868, de 99, que disciplina o rito das ações diretas de inconstitucionalidade. Por fim, a pretensão do Poder Judiciário edite norma específica ou defina que a homofobia ou transfobia também são compreendidas no tipo penal de racismo, causa uma certa preocupação, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e o princípio da legalidade penal, que é estabelecido como um direito fundamental de todo acusado pela Constituição Federal, no seu inciso 39 do artigo 5º. Cabe lembrar, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Há uma exigência expressa de edição de lei.
Portanto, data máxima venia, não se pode substituir a lei por uma sentença aditiva. A Constituição Federal, portanto, só admite a aplicação das penalidades se houver lei editada pelo Congresso. Do contrário, há um grande risco, inclusive nas ações penais. Os réus certamente invocarão como matéria de defesa a inobservância do princípio da legalidade estrita. E o efeito poderá ser inverso do efeito desejado pelas autoras. Por tais razões, o Senado Federal comparece a esta tribuna para que a competência do Poder Legislativo seja respeitada, em atenção ao princípio da separação dos poderes, ao princípio da legalidade penal, ao Estado Democrático de Direito e aos limites constitucionais da competência do Poder Judiciário, pugnando, portanto, pela improcedência dos pedidos formulados, notadamente também por conta da inadequação da via para se postular indenização. Muito obrigado, Excelência. Pois é, obrigado, Vossa Excelência, agradeço muito. Agora nós temos uma sucessão de 7 amici curiae. Como salientou o eminente ministro presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, caberão 10 minutos a cada um desses amici curiae, portanto, totalizando 70 minutos. Eu chamo inicialmente, na condição de amicus curiae, o doutor Tiago Gomes Viana, que falará pelo Grupo Gay da Bahia. Vossa Excelência, portanto, tem 10 minutos para a sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras e excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores, boa tarde. Alexandre Ivo, 13 anos de idade, torturado e asfixiado por uma gangue neonazista por ser confundido com um gay. Dandara dos Santos, travesti, linchada e executada a tiros em 2017. Kelly da Silva, travesti, negra, teve o coração arrancado e o assassino, confesso, falou que um dos motivos foi que ele era um demônio. São 3 mortes severinas, 3 mortes matadas e tantas outras em vida, que parecem não importar para o nosso Congresso Nacional. Preciso, antes de passar para o cerne da minha fala, dizer algumas palavras sobre a invisibilização que acomete essa população LGBTI. A reivindicação de igualdades começou com a revolta de Stonewall em 1969 para combater a LGBTI-fobia, que é esse preconceito e discriminação contra esse segmento populacional. Se as vítimas clássicas do nazismo, voltando mais um pouco no tempo, como judeus, minorias étnicas e pessoas com deficiência, tiveram reconhecidos esse status de sujeito de direitos, não se deu o mesmo com cerca de 100 mil perseguidos pelo nazismo por serem homossexuais, dos quais 10 mil foram para campos de concentração, assinalados por um triângulo rosa. E essa injustiça histórica só foi reconhecida oficialmente no início do século XXI. Hoje, as práticas erótico-afetivas de LGBTI são crimes em 73 países, dos quais 12 apenados com morte. Cá no Brasil, após uma marcante perseguição durante o regime civil-militar, como reconhecido pela Comissão Nacional da Verdade, no processo de transição esse segmento foi marginalizado e não por acaso perdeu nos debates ali da Assembleia Nacional Constituinte a oportunidade de colocar a palavra, o termo, a opção sexual dentre os elementos ali proibidos no artigo 3º, inciso 4º da Carta Magna, já também por força da então embrionária Frente Parlamentar Evangélica. É preciso citar essa coalizão parlamentar por uma série de motivos. Eles monitoram diversos projetos legislativos para controlar, inclusive, o que trata de temas LGBTI. Não importa o discurso demagógico que eles utilizam, falando em moralização da política por meio de valores cristãos, quando contam com figuras como o deputado cassado Eduardo Cunha. Ou então se alie com a bancada da bala e a bancada do boi. A tríade BBB, ou bancada BBB, poderia encarnar perfeitamente os cavaleiros do Apocalipse quando a gente pensa em barrar toda e qualquer garantia para minorias nesse país, quilombolas, mulheres, indígenas e pessoas LGBTI. E por que falo dessa frente? Longe de nós aqui defender que esses setores religiosos sejam excluídos do debate público, jamais. A democracia o exige
que sejam eles ouvidos. No entanto, são 30 anos de democracia neste país, em que até torcedor tem uma legislação para chamar de sua, que é louvável, mas para pessoas LGBTIs não há uma única lei específica nesse Congresso Nacional. O que houve de conquista de direito foi junto ao Executivo e ao Judiciário, especialmente nesta Corte. Mas para todos esses avanços, a bancada religiosa fundamentalista no Congresso tem alguma covarde e inconstitucional proposta de revogação. A atuação dessa frente conta com exemplos para proibir, por exemplo, a adoção por pessoas do mesmo sexo, proibir o casamento, ou que seja ele equiparado a um casamento, a uma família, como no Estatuto da Família. Mais recentemente, os projetos contra a ideologia de gênero, ou o kit gay, duas sandices também inventadas por essa frente, ou escola sem partido, infância sem pornografia, todos temas que se alastram como uma metástase de câncer nos legislativos municipais, estaduais e no Distrito Federal, que só copiam e colam o que tramita no Congresso. Para isso, nada mais é que a hipocrisia das afirmações dos Amici Curiae contrário a essas ações, que é preciso garantir o respeito e a proteção às pessoas LGBTI, quando todo e qualquer projeto que tramite no Congresso Nacional é barrado ou tem alguma proposta contrária para sua revogação. Exemplos não faltam. O PLC 122/2006, e aqui eu abro parênteses, ministro Celso de Mello, para dizer que ele foi arquivado. E não bastou aqui o advogado do Senado dizer que se discute a questão LGBT dentro do projeto de Código Penal, porque todas as referências a LGBTs, orientação sexual, identidade de gênero e gênero, já foram retirados do projeto a pedido da bancada evangélica. Esse projeto, na época, o então senador Magno Malta falou que, se fosse aprovado, é como se estivesse legalizando a pedofilia, o sadomasoquismo e a bestialidade. Um raciocínio também compartilhado por um pastor famoso nas redes sociais, famoso pelo tom histriônico dele, que, quando quer posar de jurista, mesmo não tendo sequer contribuição acadêmica na área dele, quer falar contra os direitos LGBTI. E a união estável e afetiva é um outro exemplo, que foi garantido aqui por meio de decisão irretocável desta Corte, foi atacada por 2 projetos de decreto legislativos. Ademais do debate numa audiência pública, quando a gente discutiu os estatutos da família, e esse mesmo pastor que citei ainda há pouco, questionou se, legalizando a união estável, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não se estaria também liberando relações com cachorros, com cadáveres, afinal de contas é tudo comportamento. Temos uma omissão do Congresso que chega a ser criminosa quando a gente lembra do projeto de parceria civil gay da então deputada federal Marta Suplicy, que tramita no Congresso Nacional há nada menos do que 24 anos, sem qualquer tipo de decisão a respeito. Pergunto se a nossa Constituição, conhecida por ser uma Constituição cidadã, não por acaso, deixou ao bel prazer do legislador decidir sobre os direitos fundamentais das pessoas assim. Devo lembrar que são 28 mandados de junção e 2 adins por omissão que já foram declarados como hora constitucional por essa Corte e o legislador do Congresso Nacional ainda não disciplinou. Depois se fala muito em ativismo judicial, mas pouco ou quase nada se fala sobre a inoperância e a inatividade do Poder Legislativo em cumprir as ordens constitucionais, especialmente quando elas falam de direitos de minorias, em específico a minoria LGBT. E quando a gente fala especificamente da hipótese de criminalização, eu preciso aqui desmitificar alguns engodos. Primeiro, quando a gente fala nos mais de 300 homicídios anuais, que há 40 anos, de forma incansável, é divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, que aqui muito me honra representar enquanto Amicus Curiae, os críticos respondem que esse é um índice ínfimo perante os 60 mil homicídios anuais no país. Ora, esse é um dado bruto que não considera o recorte de motivação que comete esses 300 homicídios que são causados pela LGBTfobia, inclusive afetando heterossexuais confundidos com LGBTI. Em segundo, se fala muito em privilégio, nas demandas aqui apresentadas. A Lei 7716/89 coloca que um dos motivos ali proibir discriminação é por motivo de religião. E a não ser que os Amici Curiae na júri e a frente de defesa considerem que religiosos também são privilegiados por estarem nessa lei, a crítica passa a ser infundada. Não se trata de privilégio, mas de abarcar no conceito de racismo social que essa Corte, de forma brilhante, construiu na decisão do caso Elvanger, que as categorias de orientação sexual e identidade de gênero estão ali abarcadas. Nos Estados Unidos, que é um país cuja tradição cristã e cuja defesa da liberdade de expressão eu não preciso comentar, a Matthew Shepard Act, que tipifica os crimes de ódio lá, criminaliza os crimes motivados por religião e, vejam só,
orientação sexual e identidade de gênero. E aos Estados Unidos se somam outros 60 países que já criminalizam a LGBTfobia. Em terceiro e último, é lugar comum setores religiosos argumentarem que as ações ora sob julgamento são contra a religião cristã. No entanto, esse não é um argumento nem jurídico, menos ainda laico, que é errado criminalizar a LGBTfobia, porque a Bíblia diz que um homem não se deitará com outro homem. Ademais, necessário refutar o engodo de ameaça à liberdade de expressão religiosa. Não há proteção constitucional, por exemplo, para uma pregação religiosa que associe pessoas LGBTI à pedofilia. Por absoluta falta de base bíblica e cientificamente já se comprovou não haver relação entre ambas. Pode-se dizer que é pecado, que é abominação, porque isso está na Bíblia, mas associar com pedofilia é abuso de direito. É abuso de direito disfarçado de liberdade religiosa. E esse abuso de direito precisa ser chamado pelo que é. E já parto para a conclusão. Discurso de ódio com que as pessoas LGBTI são violentadas desde a mais tenra idade, levando-as a uma autopercepção negativa porque elas não encontram reconhecimento pleno enquanto seres humanos e enquanto sujeitos de direito, nos seus lares, no direito e nem pela sociedade em geral. Garantir os direitos de pessoas LGBTI, a dignidade humana e a viver uma vida livre de violência perpassam pelo necessário reconhecimento de que suas vidas importam, são dignas de serem vividas e, portanto, merecem proteção. Para finalizar, resgato aqui o saudoso poeta nordestino João Cabral de Melo Neto. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê, severina. Mas é o próprio espetáculo da vida a resposta, a explosão de todas essas vidas arco-íris, que merecem respeito. Por todos os motivos expostos, pedimos sejam julgadas procedentes ambas as ações. Obrigado, Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Concedo a palavra agora ao doutor Alexandre Gustavo de Melo Franco Bahia, que falará pelo Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual, tendo também 10 minutos para suas sustentações orais. Sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, ministro Fachin, relatores das duas ações que nós estamos tratando, ministras e ministros, boa tarde. A grande questão que nós temos que discutir aqui hoje, ela parece simples, quando, na verdade, o que nós temos a falar é o que uma Constituição realmente constitui, o que uma Constituição realmente vale, o que essa normativa realmente impõe para nós. Essa é uma questão que foi tratada, por exemplo, pelo professor Marcelo Catone, titular de Direito Constitucional da UFMG, em que ele vai justamente questionar qual que é a força normativa de uma Constituição, que projeto é esse que nós estamos construindo desde 1988. E aí esse é o ponto sobre o qual eu vou me debruçar aqui. Afinal de contas, essa é uma Constituição que trouxe para nós o maior período de estabilidade e desenvolvimento democrático que nós já tivemos notícia desde a fundação da República. Em nenhum outro momento nós tivemos tanta liberdade e direitos fundamentais como temos agora, desde 88. Essa Constituição que diz lá no seu artigo 3º sobre os objetivos da República, que é o objetivo da República constituir uma sociedade livre, justa e solidária, que também é o objetivo da República promover o bem de todos, sem discriminação de cor, raça, sexo e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, é um conceito bem aberto e que deve ser preenchido à medida em que nós vamos nos descobrindo novos direitos e novos sujeitos de direito. Foi assim que essa Egrégia Corte reconheceu, por exemplo, a união estável de pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Um direito que não está previsto na Constituição expressamente, mas que decorre, como vai dizer o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, da interpretação dessa mesma Constituição. De outro lado, esse mesmo parágrafo 2º do artigo 5º também diz que a Constituição, como projeto aberto de inclusão de novos direitos, ela pode abarcar novos direitos através de normas internacionais de direitos humanos. E aí, nesse sentido, é a segunda parte da minha fala. Eu queria, só antes disso, lembrar também que as proteções especiais que o legislador brasileiro criou, por exemplo, para mulheres, idosos, crianças, adolescentes e religiosos, não constam como mandato expresso na Constituição Federal. Em nenhum momento a Constituição diz que se deveria proteger expressamente, através de crime, mulheres. Com penas, mulheres, idosos, crianças, adolescentes. No entanto, haja vista que existe um modus operandi específico dessa violência, uma razão específica para essa violência, então, existe um telos e existe um modus, o legislador, então,
criou uma proteção especial para mulheres, para crianças, idosos, absolutamente corretos, já haja vista que nós, infelizmente, ainda precisamos desse tipo de legislação. Melhor seria se nós não precisássemos desse tipo de legislação, mas, infelizmente, não é o caso. O que nós temos, então, com relação à minoria LGBT é, portanto, uma violência que tem um modus específico e um telos específico, da mesma forma que existe para as outras minorias que eu citei. No entanto, o que nós vamos ter, nesse caso, é uma proteção deficiente. Nem se diga que o Congresso Nacional discute essa matéria, porque é absolutamente desarrazoado que um projeto de lei que entrou no Congresso em 2001 e que foi arquivado em 2014 e que, no primeiro momento, entrou no projeto de novo Código Penal, mas já saiu, e saiu debates do próprio Congresso justamente para permitir que o projeto avançasse, porque enquanto isso estivesse no projeto, o que foi dito, esse projeto não avançaria, então já foi retirado. Não é? Isso, infelizmente, não foi mencionado pelo Senado. Logo, o artigo 3º da Constituição, quando fala da proteção contra qualquer forma de discriminação, o inciso 41 do artigo 5º, tantas vezes mencionado aqui, que fala que o Estado brasileiro tem que punir formas atentatórias aos direitos fundamentais. O próprio parágrafo 2º do artigo 5º, que dá esse caráter aberto para a Constituição, vão mostrar que o Estado brasileiro está numa situação de inconstitucionalidade por omissão. Outro lado, o artigo 4º, inciso 2º dessa mesma Constituição, fala como o Brasil deve se comportar nas suas relações internacionais e diz que nós devemos dar prioridade aos direitos humanos. E aí essa é a segunda parte da minha fala. Ora, se, como essa egrégia corte já decidiu aqui, anos atrás, a respeito da prisão civil depositária infiel, que reconheceu o status de supralegalidade às normas internacionais de direitos humanos, o Brasil propõe, muitas vezes, internacionalmente, ou pelo menos ele subscreve uma série de documentos internacionais que instam os países a criar tais mecanismos. Não é demais lembrar que a Lei Maria da Penha só surgiu no Brasil porque o Brasil foi chamado a atenção pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Né? E aí, nesse sentido, eu queria citar alguns desses documentos que expressamente mostram que existe uma omissão que não é uma questão de interpretação, mas é uma omissão em que, especificamente, isso está sendo dito em fóruns internacionais dos quais o Brasil é signatário. O Pacto São Racial da Costa Rica, no seu artigo 29, que fala como os direitos humanos têm que ser interpretados de maneira ampla e aberta. Nisso, a Constituição brasileira já é muito mais avançada, por causa do artigo 5º, parágrafo 2º. A Resolução 2435 de 2008 da OEA, resolução esta que vem sendo repetida todos os anos nessa mesma Assembleia da OEA, em que a resolução diz, e o Brasil é o propositor original dessa resolução, e no qual essa resolução diz: os Estados-parte devem assegurar a prevenção, a investigação e a proteção adequadas para a minoria LGBT. E isso nós não temos. Foi citado que o caso Dandara foi julgado. Que bom, mas na verdade ela é uma entre milhares de outros casos que jamais chegaram aos tribunais. Essa obrigação objetiva imposta pela resolução da OEA, ela também é repetida pela ONU numa declaração de 2008, ela é repetida também pela ONU através do Conselho de Direitos Humanos, a mesma dicção, a obrigação dos Estados-parte criarem mecanismos para proteção, investigação e punição. Ela também é repetida pela ONU em 2012, num documento chamado Nascidos Livres e Iguais, Born Free and Equal. Ela é citada, mais uma vez, aparece pela OEA em 2013, numa convenção, do qual o Brasil também é signatário, a Convenção Interamericana contra o Racismo e Formas Conexas de Discriminação, e como forma conexa de discriminação ao racismo, o que é muito importante para essa ação, a OEA fala sobre a necessidade dos Estados adotarem medidas de proteção. Por fim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2016, na opinião consultiva número 24, ela vai falar sobre, por exemplo, entre outras coisas, a atenção que deve ser dada à população trans por causa da violência. Eu lembro aqui o julgamento do habeas corpus 126.107,
em que o excelentíssimo ministro Lewandowski fala, o debate era sobre a conversão de prisão preventiva de mulheres grávidas em prisão domiciliar. E o ministro Lewandowski fala da obrigação dos tribunais brasileiros de levar em consideração as normas internacionais de direitos humanos ao tomarem suas decisões. Nesse sentido, já foi mencionado que mais de 60 países possuem legislações desse tipo, e é importante esse dado ser colocado, porque muitas vezes isso é falado para nós que defendemos essa questão como se nós estivéssemos inventando alguma jabuticaba, quer dizer, que nós estivéssemos inventando alguma coisa muito exótica. Foi lembrado o caso dos Estados Unidos, mas eu queria lembrar de uma lei bem próxima da gente, que é a lei do Chile, que é a lei Zamudio, que é uma lei que foi criada justamente por um caso de homofobia. E aí nós temos países tão diversos que adotam legislações assim, e além dos que já foram citados, eu queria só citar, por exemplo, a Albânia, um país de pouquíssima tradição democrática e, no entanto, possui uma legislação desse tipo. Com relação ao cabimento da ação, principalmente aí no caso do mandado de junção, eu queria lembrar que este STF, esse tribunal, através da iniciativa originalmente do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, dá ao mandado de junção um efeito para além da equiparação que ele tinha com a ADO. E isso reverberou no Congresso Nacional com a aprovação da legislação que regulamenta o mandado de junção. Eu queria realmente chamar a atenção dessa Corte no sentido de que o mandado de junção, ele serve justamente para quando não há lei, mesmo quando a Constituição expressamente diz que é necessária a lei. O excelentíssimo ministro Gilmar Mendes fez isso com relação à lei de greve, em que a Constituição diz que a greve será regulamentada através de lei, e, no entanto, este tribunal reconheceu a mora do Congresso Nacional e determinou a criação de uma legislação provisória até que o Congresso legislasse, coisa que não aconteceu até os dias de hoje. E, por falar em omissão, foi decidido nessa Corte, em 2011, sobre a união afetiva, e até hoje o Congresso Nacional não legislou a respeito. Ele poderia ter legislado contra, mas ele simplesmente não fez nada, porque, infelizmente, nós padecemos de uma séria crise da democracia representativa, em que partidos não tomam partido. E aí é o que nós pedimos a essa egrégia Corte, que exerça o seu papel contra-majoritário e reconheça, pelo menos, que existe a omissão do Congresso Nacional em legislar, porque as vidas e a integridade física e moral de pessoas LGBT dependem desse reconhecimento. Obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Falará agora pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, o ilustre doutor Luigi Matheus Braga, a quem concedo a palavra por 10 minutos para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, demais ministros da Corte, é uma satisfação poder estar aqui nessa tarde, e principalmente para destacar um direito de que eu já venho estudando desde 1999. Não só o direito de liberdade religiosa, mas de uma forma especial também o direito LGBT. Em 2012, representei o Brasil num congresso na África do Sul, exatamente para discutir um direito que não é fácil, um direito complexo, um direito em que alguns lugares gera pena de morte e que outros lugares pode ter um casamento civil e adotar uma criança. É um direito que no mundo inteiro gera uma polêmica como essa que nós temos aqui nessa tarde. No entanto, nós também estamos aqui para representar e falar de liberdade religiosa. E por que as pessoas me perguntam na internet, por que vocês estão achando que a proteção a pessoas do LGBT tem a ver com liberdade religiosa? E o motivo é muito simples. O conflito entre religiosos e algumas pessoas ligadas ao movimento LGBT, ele vem de um motivo muito simples: generalização. Generalização. E é o desafio que nós estamos vendo de alguma forma também aqui nessa tribuna. Nós não estamos aqui para generalizar e temos que ter muito cuidado com a generalização, por um motivo muito simples. Não é, principalmente, adotar e dirigir isso aos cristãos de uma forma específica. Nós estamos falando aqui de liberdade religiosa, inclusive de muitas minorias, as quais eu tive a oportunidade de defender em várias situações. E quando se fala do movimento LGBT, ao contrário da sensibilidade e da ironia com relação à minha falta, ou melhor, com relação à minha ignorância, que foi feita de uma forma muito sutil, os religiosos estão acostumados também a sofrer com frequência um tipo de preconceito. E quando eu falo religiosos, é óbvio que aqui no Brasil os cristãos são maioria, mas eu acompanho vários casos onde os cristãos não são maiorias em vários países.
Eu conheço muitas minorias e tenho a oportunidade de ajudar muitas minorias aqui no nosso país também. E sei muito bem como dói o preconceito, quando dói o ataque, que muitas vezes as pessoas LGBT sofrem também. Só que tem um detalhe que precisa ficar claro: nós não podemos generalizar. E da forma como está proposto nesta petição, neste pleito, não está claro. Eu gostei muito de ouvir aqui nas sustentações anteriores, quando foi dito que os pastores, os religiosos, eles podem ir ao púlpito e defender a sua crença religiosa, porque nós sabemos que muitos livros sagrados condenam a prática homossexual. Condenam no sentido de atribuir o termo pecado ou dizer que os seus membros não devem sujeitar a tal prática. Isso é claro, nós sabemos disso. Agora, isso não está claro no pleito, de que o pronunciamento disso nos púlpitos, o pronunciamento disso para a sua comunidade, para aqueles que aceitam a sua crença, para aqueles que querem professar a sua crença, não sofrerão os crimes como proposto a equiparação no artigo 20. E eu digo essa Suprema Corte, de uma forma muito especial, o risco que nós estamos correndo. Que risco, isso é uma bobagem. Senhores, gostaria eu de que todas as pessoas desse país tivessem o esclarecimento de todos que estão presentes nesse tribunal nessa tarde. Tivessem o esclarecimento dos defensores do movimento que aqui fizeram essa defesa nessa tarde. Seria fantástico. Tenho certeza que a convivência seria harmônica no nosso país. Só que não é assim. E isso eu falo com certeza e com segurança, porque eu trabalho com liberdade religiosa há alguns anos no nosso país. E sei muito bem que liberdade religiosa é uma conquista que se perde com muita facilidade. Felizmente, o nosso país tem bases democráticas e tem muitas conquistas de muitos anos, mas eu estou vivendo nesse exato momento pessoas que estão sofrendo prisão de países que asseguravam a liberdade religiosa e agora não asseguram mais. E o dispositivo no artigo 20, que é o que está se buscando aqui, imaginem os senhores que coisa complexa. Nós sabemos que alguns textos sagrados, reconhecidos e protegidos pela Constituição Federal, tem textos que estão sendo considerados discriminatórios. A questão é que a Bíblia, o Alcorão e o Torá, só para citar exemplo dos majoritários, não é meramente um ataque, é um fato social. Não é a minha opinião, não é a opinião daqueles que professam, é uma opinião que as pessoas que creem, ainda que atribuído a elas o título de ignorantes aqui nessa tarde, elas creem naquilo, elas têm o direito de crer, e é exatamente o direito nessa crença que crê que ali se trata da palavra de Deus. Tudo bem, outras pessoas que estão nesse plenário podem crer que isso não é a verdade, que isso é um absurdo, mas não é a posição daqueles que creem. E ao equiparar esta conduta no artigo 20, nós teremos uma situação um tanto quanto complexa. Nós sabemos, por exemplo, o que diz a Bíblia com relação à homossexualidade. Pode ser tratado como discriminatório. E a ordem poderia ser a busca e a apreensão. Aí vocês poderíamos falar, não, isso jamais vai acontecer no Brasil. Senhores, isso jamais aconteceria em vários países. Isso jamais aconteceria em vários países. O texto bíblico é claro, o texto na Torá é claro, o texto no Corão, do Islã também é claro. Nós sabemos o que está escrito lá. E isso pode ser considerado, pode ser enquadrado, e nós possamos sim sofrer uma busca e apreensão, por exemplo, destes textos sagrados numa equiparação. Eu não estou falando aqui que a comunidade LGBT não deve ter seus direitos protegidos, não estou aqui sustentando nenhum tipo, acho que está muito claro para tudo, nenhum tipo de agressão, não estou sustentando aqui nenhum tipo de ataque, pelo contrário, se a harmonia e a generalidade não fosse uma coisa tão presente nessa situação, dos dois lados, nós não teríamos conflito aqui. Nós não teríamos essa situação. Concordo quando vejo que há radicais dos dois lados. E é por isso que nós estamos aqui para proteger os dois lados. E é por isso que nós estamos aqui para defender o princípio da reserva legal. No entanto, eu quero salientar que essa Suprema Corte já teve um posicionamento muito inteligente com relação a essa lei, e eu fico feliz da presença do ministro Edson Fachin nessa tarde, porque as letras e o pensamento foi dele, quando no HC 134-682 da Bahia, ele deixou claro que no contexto religioso,
a tentativa de persuasão pela fé, sem contornos de violência ou de querer atingir diretamente a dignidade humana, não destoa das balizes da tolerância. Ou seja, essa Suprema Corte já deixou claro que é possível harmonizar os interesses. Já deixou claro que é possível que uma pessoa possa pregar a sua fé sem, com isso, sofrer consequências com base no seu livro sagrado. Ninguém está aqui sustentando abuso, ninguém aqui está sustentando que uma religião tenha direito de menosprezar individualmente qualquer homossexual ou qualquer transexual. No entanto, o que nós não queremos é correr o risco de ser punidos por uma questão, por um fato social, nesse momento aqui representados, por exemplo, por textos bíblicos. Esse é o ponto, essa é a questão. E eu encerro, finalmente, suplicando a essa Corte a obediência, obviamente, ao princípio da reserva legal, mas caso assim, Vossas Excelências, no ato de interpretação, no ato de iluminismo da parte de Vossas Excelências, queiram entender que podem atuar e fazer, no caso, a justiça com as mãos do Poder Legislativo, nós gostaríamos de pleitear que fosse feita a ressalva com relação ao artigo 20, exatamente da conduta proposta, exatamente da sustentação oral daquele que pleiteia, de assegurar o direito de liberdade religiosa, de continuar pregando os textos bíblicos, ainda que eventualmente sejam contrários à inteligência e sejam atribuídos com ignorância a alguns cristãos, a alguns religiosos e a alguns judeus. Que essa Suprema Corte saiba observar esse fato social chamado Bíblia, Alcorão e Torá, citando apenas como exemplo. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra agora, a Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida. Aqui, dois ilustres advogados compartilharão a sustentação oral, cabendo a cada um o tempo de 5 minutos. Inicialmente, chamo então o doutor Cícero Gomes Lage, que falará na primeira metade do seu tempo em nome da Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida. Com a palavra. Excelentíssimo ministro Celso de Mello, vamos fazer uma pequena inversão. Eu sou Walter de Paula Silva. Pois não, claro. Depois o doutor Cícero. Pois não, então com a palavra o doutor Walter de Paula e Silva, que falará pela Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida. Excelentíssimo ministro Celso de Mello, excelentíssimo ministro Fachin, ilustres relatores do mandato de junção e da DO 26, que estão em julgamento neste momento, ilustres ministras e ministros dessa Suprema Corte. Não é o propósito da presente sustentação aquecer a qualquer violência por opção sexual, gênero ou qualquer outro tipo de violência. Mas, na realidade, o Congresso Nacional já se manifestou e tem se manifestado a respeito dos conceitos e criminalização da homofobia e transfobia, não da forma que pretendida pelo grupo LGBT. Mas é verdade que o Congresso Nacional já tem se manifestado historicamente sobre esses temas. Importa sim ao Congresso Nacional todo tipo de violência e sobre a violência o Congresso Nacional tem se manifestado. E o Congresso Nacional tem ponderado especialmente sobre esse tema, porque ele diz respeito, na verdade, como já muito bem explorado pelo senhor ministro Celso de Mello, na DPF 187, né, de inadmissibilidade da proibição estatal do dissenso. É necessário respeito ao discurso antagônico no contexto da sociedade civil, compreendida como espaço privilegiado
que deve valorizar o conceito de livre mercado de ideias. O direito à livre manifestação do pensamento é núcleo que se irradiam os direitos de crítica, de protesto, de discordância e de livre circulação de ideias. Portanto, a Frente Parlamentar da Família e Apoio à Vida entende que são inadmissíveis quaisquer sanções criminais, mas não só criminais, cíveis também. E a ênfase da Frente Parlamentar da Família é exatamente que não se puna civilmente o dissenso. A história construiu com muita luta e com sangue essa pluralidade, o direito à autodeterminação no que tange a padrões éticos e existenciais, seja da própria conduta ou da alheia, na total liberdade de autoacepção, seja em nível racional, mítico, simbólico e até de mistério. O artigo 5º, inciso 6º da Constituição diz claramente: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. O que está em julgamento na presente ação trata-se da liberdade de expressão, na liberdade de pensamento, na liberdade de consciência, na liberdade de crença. Esse é, na verdade, o bem que está se discutindo aqui. Não se pretende confinar o pensamento religioso, por exemplo, ou mesmo filosófico ou político, a 4 paredes à igreja. Mas, de fato, a cosmovisão acompanha as pessoas e elas devem ter o direito de manifestar. E não se pode criminalizar aqui o discurso contrário, como é a pretensão nesse mandado de junção e na ADO em julgamento. Portanto, igualdade se impõe. Não há proteção deficiente. Toda violência contra toda pessoa já é punível em vários níveis, como disse, especialmente civil e criminalmente. Não há omissão inconstitucional do Congresso Nacional, não há omissão parlamentar, não há mora legislativa. É competência exclusiva do Congresso Nacional legislar sobre essas questões. Para a sua conclusão, então? Eu quero concluir a minha parte, que é inédita, eu não poderia deixar de falar isso. É inédita a presença de uma frente parlamentar perante esse tribunal, e essa possibilidade aqui diz respeito à pluralidade, denota respeito à pluralidade de entes jurídicos, que agora já está consagrada no Código de Processo Civil. De qualquer forma, quero deixar registrado a alegria da Frente Parlamentar de poder fazer essa sustentação aqui de forma inédita. Obrigado. Agora terá a palavra por mais 5 minutos o ilustre advogado Dr. Cícero Gomes Lage, em nome da Frente Parlamentar Mista da Família e Apoio à Vida. Excelentíssimo senhor ministro, no exercício da presidência, senhoras ministras e senhores ministros. Pouco me resta a falar depois de tudo aquilo que já foi dito. Mas uma coisa nós temos que sustentar aqui nesse tribunal é o direito de todo e qualquer cidadão de se expressar livremente em qualquer lugar que ele esteja.
O que nós temos que fazer aqui é uma separação entre a livre manifestação do pensamento do abuso de uma ou outra pessoa. Nós não podemos, esta Corte não pode admitir que um fato, que um homicídio ou que uma agressão gratuita praticada em um recanto deste país seja levada em conta como se isso fosse uma regra geral, como se nós vivêssemos no caos, como se vivêssemos sobre as hostes nazistas. Ora, os homossexuais, os gays, LGBT, eles convivem harmonicamente na sociedade, desfilam nas capitais do país, tocando bumbo, ofendendo a quem quer que seja, principalmente a Jesus Cristo, e nem por isso são atacados, como se disse aqui, arrancou o coração. Não tem nada disso. Eles se manifestam da forma que querem e nem por isso são hostilizados. Casos há. Neste país aqui, hoje, nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. Isso é mais do que uma guerra da Síria, por exemplo. Agora, dizer que há preconceito, que há crimes de raça, de racismo, para com isso. Usar um tribunal para isso, quando nós temos o Congresso Nacional para poder resolver esse tipo de questão, por que o PPS não se empenha em buscar na sociedade brasileira os votos que ele precisa para obter a maioria e o controle do Congresso Nacional? É porque a sua proposta efetivamente não alcança, não atinge, não convence ninguém, a não ser uma minoria. Quantos deputados tem o PPS? 8 em 513. Vejam bem, por que está nesse estado de coisa? E quantos anos tem o PPS? Quase um século. E não se consegue nada. Por quê? Porque a sociedade brasileira o rejeita democraticamente. Mas então ele vem, vou buscar por uma via oblíqua, transversa, inadequada, uma tentativa de quê? Legislar em causa própria. Não, vamos defender aqui. Na verdade, o que o PPS quer são os votos da comunidade gay, da comunidade LGBT, mais nada. Se não conseguir os votos, acabou. Essa é a verdade. Então é para isso que nós estamos aqui, é para decidir os destinos dessa proposta que, no meu entendimento, é improcedente. Esse pedido, ele não tem razão de ser. Simplesmente por quê? Porque ele viola a ordem constitucional. Ele traz insegurança jurídica. Essa separação de atribuições constitucionais, ela tem que ser resguardada e compete a este plenário decidir essa questão. E decidir com quê? Com a certeza de que nós vivemos numa democracia e que todas as pessoas têm o direito de se manifestar. Quem for ofendido moralmente, a lei está aí. Quem for ofendido fisicamente, a lei penal está aí. Quem for assassinado, a lei penal também está aí. Se esta Corte não cuidar de conferir a este pleito o tratamento adequado, dentro de pouco tempo nós teremos mais e mais pleitos dessa natureza batendo às portas do Poder Judiciário. É o que eu tinha que me manifestar. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado, Vossa Excelência. Com a palavra agora o grupo Dignidade pela Cidadania de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Falará a doutora Ananda Radha Rodrigues Pusta.
que terá 5 minutos para a sua sustentação oral. Não seriam 10, Excelência? Perdão. Não seriam 10? Aliás, desculpe, 10 minutos, perdoe. Muito obrigada. 10 minutos. Excelentíssimo presidente, ministro Celso de Mello, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, boa tarde. Subo essa tribuna não com a alegria de pela primeira vez ocupá-la, mas com o pesar de ter que lembrá-los que estamos morrendo. Subo a tribuna acompanhada de Marielle, Mateusa, Plínio e de tantos outros que se foram em 2018. 420 mortes. Tenho a certeza de que minha função e a de meus colegas aqui hoje não é a de apenas discutir as razões constitucionais que levam à omissão do Estado brasileiro em devidamente proteger a nossa comunidade, mas a de trazer vez e voz àqueles que clamam por uma vida sem violência. Os casos decorrentes de LGBTI-fobia são subnotificados, não somente porque não há tipificação penal que possibilite esse levantamento, mas também porque o Estado brasileiro não demonstrou interesse, até o momento, em deixar de ser o país que mais mata LGBTIs no mundo. Temos, enquanto sociedade civil, que nos desdobrar para poder contabilizar cada vida que se vai. Aí está o trabalho do Grupo Gay da Bahia, da ANTRA, da Rede Trans, do dossiê do lesbocídio e de tantos outros que fazem esse trabalho arduamente. Vale lembrar que o estupro corretivo, crime sofrido recorrentemente por mulheres lésbicas e bissexuais, e muitas vezes por homens trans, só passou a figurar no Código Penal brasileiro a partir de 24 de setembro de 2018, pela Lei 13.718, legislação essa sancionada pelo ministro Dias Toffoli, quando exercia a função de presidente da República. Não é à toa que estamos aqui, clamando mais uma vez ao STF por igualdade de direitos. Nós, LGBTIs, sempre fomos tratados pelo Congresso Nacional como cidadãs e cidadãos de segunda categoria. As iniciativas legislativas propostas para nos garantir cidadania ou são enterradas em gavetas ou são perseguidas, comissão a comissão, para que não sejam aprovadas. Os parlamentares que abertamente nos representam são ameaçados de morte até serem obrigados a deixar o mandato e sair do país. Por isso, a presença de cada um de nós aqui nesse tribunal representa resistência. Não bastasse isso, é preciso salientar a complexa interseccionalidade que perpassa a nossa comunidade. A violência que sofre uma lésbica branca de classe média é completamente diferente da violência sofrida pela travesti preta e pobre. A população de travestis e transexuais está na linha de frente das mortes diárias decorrentes da LGBTI-fobia. Nossa pluralidade e diversidade agrega valor e criatividade também no setor privado, que reconhece a potencialidade da comunidade LGBTI. No ano de 2018, o Grupo Dignidade e a Aliança Nacional LGBTI, em parceria com a ONG estadunidense Out and Equal, trabalharam para que 35 empresas e organizações da sociedade civil assinassem a Carta de Apoio à Diversidade e ao Respeito à Inclusão de Pessoas LGBTI nos locais de trabalho no Brasil. Pela primeira vez na história, empresas se engajaram em uma iniciativa de defesa de direitos, endereçada aos presidenciáveis para que esses reconhecessem a importância da diversidade e inclusão no local de trabalho, porque é a coisa certa a se fazer, porque é bom para os negócios e porque é bom para o Brasil. Nós perpassamos todas as classes sociais. Nossa diversidade e pluralidade permeiam diferentes religiões e ideologias. Vale lembrar que 29% da população LGBTI do Brasil votou no atual presidente, segundo o Datafolha. Diferentemente do que alguns tentam vincular, a criminalização da LGBTI-fobia não cerceia a liberdade religiosa. Queremos apenas parar de estampar folhas de jornal sujas de sangue, como o caso recente da travesti morta em Campinas. Seu algoz confessou o crime e contou como retirou o coração da vítima e, em seu lugar, colocou o quê? A imagem de uma santa. São esses requintes de crueldade que combatemos e que configuram a LGBTI-fobia. Não queremos impedir liberdade de culto ou crença, pois ocupamos também os bancos das igrejas. Muitos de nós são cristãos. Cristãos que pulverizam amor por onde passam, não o ódio. Não há por que temer a criação de uma legislação que pune crimes decorrentes de ódio e preconceito, se diz pregar amor, tolerância e compaixão. Como disse
disse o nosso colega da Najuri, evangélicos sofrem sim preconceito, mas não morrem por professarem a sua fé. Nós morremos e não temos nenhuma legislação para nos proteger. O presente mandado de injunção visa somente que o Estado brasileiro se comprometa a punir aqueles que violam o nosso direito mais valioso, o direito à vida. Procura-se obter a avisada criminalização com base na parte final do artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, por ser medida necessária na garantia fática do exercício da cidadania da população LGBTI brasileira, bem como de seu fundamental direito à segurança. A ADO 26 segue em perspectiva muito semelhante, tendo como objeto a inércia legislativa do Congresso Nacional em editar lei para criminalizar todas as formas de LGBTI-fobia. Quanto à mora legislativa, fundamenta-se na vedação da proteção deficiente e ao direito fundamental à segurança da população LGBTI. Não se pode deixar de considerar a clara inconvencionalidade nessa omissão legislativa, já que o Brasil também é signatário da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a qual traz em seu artigo 1.1 a obrigação de se respeitar direitos e, em seu artigo 2, o dever de se adotar disposições de direito interno. Essa Corte, recentemente, realizou controle de convencionalidade na DI 4275, em que o excelentíssimo ministro Fachin fora relator, quando adequou a normativa brasileira à opinião consultiva número 24 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o faça novamente para adequar novamente a nossa legislação à Convenção Americana. Não bastasse isso, essa Corte já considerou, quando do julgamento do caso Elvanger, que racismo configura toda a ideologia e que pregue a superioridade ou inferioridade de um grupo relativo a outro. Cumpre salientar, como bem falado pelo meu colega representante do Grupo Gay da Bahia, que nós precisamos lembrar que a comunidade judaica, assim como a comunidade judaica, gays e lésbicas também foram encaminhados a campos de concentração nazistas, portando um triângulo rosa e preto, os quais marcavam o pertencimento a uma dita raça inferior de orientação sexual diversa à heterossexual. Caso não se aceite seu enquadramento no conceito de racismo acima disposto, a LGBTI-fobia se insere no conceito de discriminações atentatórias a direitos de liberdades fundamentais, o que também impõe a elaboração de lei criminal que as puna com efetividade. Ainda, tendo em vista o direito de isonomia e, portanto, o direito à igual proteção penal, a LGBTI-fobia deve ser punida com o mesmo rigor aplicado à lei de racismo. Ao ficar inerte, portanto, o Estado brasileiro se torna também algoz de suas cidadãs e cidadãos mortos todos os dias em decorrência do preconceito e da LGBTI-fobia. Nesse sentido, requer-se a procedência de ambas as demandas para que essa Corte Constitucional, em seu caráter contramajoritário, estipule prazo para a criação de uma legislação que proteja a vida, a liberdade e a integridade pessoal da população LGBTI. E ainda, que interprete a Lei 7.716, de 89, a Lei de Racismo, de forma a abranger atos discriminatórios motivados por orientação sexual e identidade de gênero, ou seja, contra a comunidade LGBTI. São esses argumentos que trago e agradeço aí aos meus pares por me possibilitarem essa sustentação. Muito obrigada. Obrigado, Vossa Excelência. Agora terá a palavra a doutora Maria Eduarda Aguiar da Silva, como advogada e representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, também pelo tempo de 10 minutos. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministros, senhores e senhoras. Inicialmente, eu gostaria de reputar inadmissível pessoas subirem aqui nessa tribuna para tripudiar da dor de pessoas LGBTI. Enfim, é lamentável. Eu queria deixar claro que a transfobia mata. Todos os dias. Não são qualquer mortes, não podemos desmerecer nem desqualificar as pessoas que estão morrendo. Gostaria de falar sobre Dandara dos Santos, torturada por 8 homens e levada por um carrinho de mão, torturada até a morte e morta com diversos tiros, filmada e exposta na internet. Esse caso foi qualificado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri do Ceará, como motivação homofóbica. Houve um erro no caso, porque deveria ter sido por motivação transfóbica, mas, mesmo assim,
o Tribunal do Júri entendeu a motivação por homofobia. Então, isso já nos deixa um precedente de que o próprio Judiciário já vem entendendo a necessidade de você qualificar a homofobia e a transfobia como motivações para os crimes que são cometidos por pessoas LGBT. Em relação à alegação de que são feitas políticas públicas pelo governo à população LGBTI, é importante falar que a maioria dessas políticas públicas sequer saíram do papel. É importante lembrar que o próprio governo federal, na posse presidencial, declarou que ia travar uma luta contra o que reputou ideologia de gênero. Eu gostaria de citar algumas pessoas também que foram vítimas de transfobia, só para exemplificar como que a transfobia é nociva para a nossa sociedade. Por exemplo, Jéssica Dime, morta aos 23 anos, 50% do corpo queimado. Seu corpo foi incendiado, ela foi amarrada e espancada em um ataque transfóbico em São Gonçalo. O menino Carlinhos, um homem trans, que foi espancado até a morte, também em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Gostaria de citar Laura Vermont, 19 anos, assassinada quando voltava para casa em São Paulo. Ela foi assassinada, segundo investigações, por policiais. Uma travesti, recentemente em Colatina, que teve sua cabeça decapitada, seus olhos arrancados e genitais arrancadas. Então, assim, os crimes de ódio não são qualquer tipo de crime, né? E por isso que nós temos que pensar como que é nocivo a ausência de leis, como que a subnotificação, por exemplo, ela induz uma falsa pretensão de que são só 163 assassinatos por ano. Por exemplo, a ANTRA, no seu dossiê de 2019, fez um apanhado dos assassinatos que ela conseguiu apurar em 2018. 163 assassinatos de travestis e transexuais. 80% deles com requinte de crueldade. Sabe quantos desses tiveram os seus agressores, os seus assassinos presos? 10%. E sabe quantos viraram processos judiciais? 4%. Então, a gente tem, desses casos que já são identificados como transfobia, como assassinato ou agressão por motivação transfóbica, apenas 10% de fato são investigados e 4% viram processo. É muito pouco. A lei, o Código Penal existente, não contempla, ele é geral, ele é genérico, ele não funda uma base de dados que possa proteger a população trans e a população LGBT. É importante ressaltar também que a maioria das travestis e mulheres transexuais que morrem tem entre 16 e 29 anos. Se nós compararmos, por exemplo, os 163 assassinatos que ocorridos em 2018, em relação a 22 assassinatos a trans americanas, nós temos o assustador dado de que as transexuais brasileiras têm 7 vezes mais chance de morrer do que uma trans norte-americana. O risco de uma pessoa trans ser assassinada é 14 vezes maior do que um homem cis. E tudo isso associado à transfobia. A violência é a primeira instituição que uma pessoa trans conhece na sociedade. Segundo o IBGE, a expectativa de vida da população em geral é 74 anos. A expectativa de vida da população trans é 37 anos. São tirados 40 anos de nossas vidas. Quem chega aos 37 anos pode se considerar uma sobrevivente. A homofobia e a transfobia, então, seguindo a lógica do que é relatado, constitui, sim, espécie do gênero racismo. Homofobia e transfobia implicam necessariamente na inferiorização da população LGBTI relativamente a pessoas héteros cisgêneras. O artigo 5º, inciso 42 da Constituição, garante que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível e deixa claro ao legislador a imposição de criminalizar
todas as formas de racismo. Citando, assim como os colegas que me precederam, o HC 82424 dessa Suprema Corte, que definiu e conceitou que racismo não pode ser definido por critério exclusivamente biológico. Portanto, o conceito jurídico constitucional de racismo é o de ideologia segregacionista, que prega a inferioridade de um grupo relativamente a outro. O heterossexismo social prega a superioridade de heterossexuais sobre pessoas não transgêneros, heterossexuais não transgêneros sobre pessoas LGBTI e tenta justificar preconceitos e estigmas. O quinto princípio da Guilherme Carta, inclusive que o Brasil é signatário e ajudou a construir, deixa bem claro que o Estado brasileiro tem obrigação de propiciar legislação específica que proteja a integridade física de pessoas de acordo com sua orientação sexual e identidade de gênero. Então, o Estado brasileiro não pode se furtar de legislar em relação à homofobia e à transfobia, inclusive porque ele, internacionalmente, já se comprometeu a fazer isso e se nega peremptoriamente. Concluindo, eu diria que o Brasil tem uma dívida histórica com a população de travestis e transexuais, uma vez que a negativa de criminalizar a homofobia, a transfobia, é um grave atentado aos direitos humanos. É um grave atentado que as nossas mortes sejam subnotificadas, é um grave atentado que não queiram reconhecer a vulnerabilidade social que a nossa população sofre. 90% das travestis e transexuais têm a prostituição como único meio de vida, porque elas são expulsas da escola, expulsas da família, expulsas dos espaços sociais, expulsas de oportunidade de emprego, tudo pela a banalidade do mal transfóbico que já foi falado aqui. A banalidade, ela não é só o assassinato, a banalidade, ela também é o preconceito, a injúria, você desfazer das pessoas na rua, são os xingamentos cotidianos. Isso também é uma das maiores fontes também de suicídio de pessoas trans. Isto posto, entendo que não poderia essa Suprema Corte permitir que a injúria, o assassinato, a agressão de pessoas LGBTI continue sendo naturalizado e no limbo penal, sem qualquer tipificação, qualificação ou reconhecimento desses crimes específicos, ficando nítida e urgente a necessidade de legislação específica para tratar sobre o assunto. E aí, eu me permito dizer que não há óbice nenhum, no meu entender, dessa Suprema Corte interpretar conforme a Constituição e entender a transfobia e a homofobia como uma das formas de racismo. Combater a impunidade e diminuir os altos índices, pelo que pleiteamos com amicus curiae a procedência do pedido. E, para finalizar mesmo, eu queria deixar uma mensagem: ser é existir, existir é ter direitos, e ter direitos é exigir respeito. Falará agora pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, o ilustre doutor Rodrigo da Cunha Pereira, que tem também 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigado. Boa tarde, senhores ministros, julgadores. Eu não vou, sempre que eu venho à tribuna, eu lembro dos gregos: se quer desagradar, seja breve. Eu não usarei os meus 15 minutos, ou que se fosse 10. Eu venho apenas reforçar, corroborar a tese do mandado de injunção, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que está já na associação quase número 15.000, portanto, uma representação bastante significativa no Brasil. E qual é a conexão do direito de família com esse mandado de injunção? É que ele significa também a proteção às famílias, porque todos os dias morre um membro de uma família assassinado por homofobia, transfobia, e essa é a conexão e é o motivo que nos traz aqui, representando essa comunidade do direito de família que se conecta ao direito penal. E eu não vou, obviamente, repetir todos os argumentos técnicos que estão no processo, até desnecessário, todos os senhores já conhecem, até já foram muito bem rebatidos e repisados pelo primeiro
pelo advogado Paulo Iotti, né, mas o que eu venho apenas dizer que, primeiro, os dois aspectos mais importantes da omissão legislativa, isso está mais do que demonstrado, né? Nós tivemos, o Congresso teve vários projetos de lei, nenhum deles chegou ao final, nenhum deles foi votado, aprovado ou reprovado, né? Ainda que tivesse sido reprovado, poderíamos considerar, mas nenhum deles foi votado, portanto, nenhum deles chegou ao final da sua tramitação, seja porque na legislatura, quando acaba, ele é arquivado, o fato é que há essa omissão legislativa. Mas acho que o mais importante, que mais nos toca, é a conexão com o racismo, né, a comparação com o crime de racismo. Isto essas pessoas, essas categorias, elas são consideradas e são tratadas como pessoas inferiores, como uma categoria inferior, como uma raça inferior, né? E o direito é um importante instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social. E essas pessoas, assim como os negros foram excluídos, assim como os filhos ilegítimos foram excluídos até 1988, também essas pessoas são excluídas de toda forma. E não só excluídas, mas também massacradas, assassinadas. Então, é muito pertinente essa tese da comparação do racismo, né, como da lei da discriminação, de encaixar, de interpretar a homofobia, a transfobia como um crime de racismo. Obviamente que temos o direito, que é um eterno exercício de argumentação e contra-argumentação, e é uma interpretação, e toda interpretação é subjetiva, e é nessa subjetividade que pode morar o perigo, né? Mas também é ideológico, e é nessa interpretação que é preciso considerar essas minorias. Eu espero, portanto, que a interpretação dada pelos senhores a esse mandado de injunção seja num viés humanitário e dos direitos humanos para preservar direitos fundamentais que estão sendo violados. E encerrando esta sucessão de sustentações orais, tem a palavra agora, em nome do Ministério Público Federal, o eminente vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia, que terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Excelso, ministro Celso de Mello, ilustres ministras, ilustres ministros, dignos advogados das partes no processo, ilustre advogado-geral da União, ilustres advogados dos Amici Curiae. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e falasse a língua dos homens, sem amor, eu nada faria. Como é possível que algo entre pessoas com amores gere tantos desamores? Como é que algo decorrente de afetos produza tantos desafetos? Sou de uma geração que ouvia Bob Dylan e ainda escuto Blowing in the Wind e me pergunto: how many deaths will it take us to know that too many people have died? Quantas mortes serão necessárias para sabermos que já morreu gente demais? 420 mortes são poucas, porque há 60 mil mortes no Brasil por ano? O que há de comum entre todas essas mortes? Há o mesmo desrespeito, desprezo, desimportância de serem consideradas pessoas humanas. É nisso que repousa a igualdade de considerar que há um elemento de desumanização, há um elemento de coisificação, há um elemento de desconsideração da dignidade de pessoa, e a dignidade sendo o fundamento do Estado brasileiro, que une todas que estamos aqui no esforço e na tentativa de tentar respeitar e proteger. Essas pessoas foram mortas porque são pessoas, pelo que elas são, não porque tenham feito algo, mas porque são negras e pobres de periferia,
porque são prostitutas, porque são homossexuais, porque são lésbicas. Há, portanto, a vitimização porque são pessoas. 420 mortes de pessoas que se afirmam gays e lésbicas é um número pequeno? Quanto será necessário que tenhamos as mortes para entender que já morreram pessoas demais? Há uma compreensão já compartilhada pelas defesas, pelas sustentações orais aqui em plenário, de que temos compromissos com a vida. Houve a referência à nossa Constituição, que começa com uma das mais exigentes manifestações no seu preâmbulo, quando estabelece que, constituindo um Estado democrático de direito, exige que a sociedade, a sociedade, seja justa, fraterna e sem preconceitos. A sociedade não pode ter preconceitos, e que estabeleça uma forma de solução pacífica das controvérsias. Das sustentações orais aqui, me espantei com duas. Uma que pede para manter o discurso de ódio e pede para dizer que quem morreu mereceu morrer porque é quem é. É relevante entendermos no conceito de racismo que não se trata de raça. O racismo não está na cor da pele de quem eu vejo, o racismo não está nas condições culturais de quem eu vejo, o racismo não está no que eu vejo, mas em mim que vejo. E é isso que faz com que, para combater o racismo, nós precisemos de trabalhar os fundamentos da cultura na qual o racismo se manifesta. E aqui, a nossa Constituição, mais uma vez, estabelece um pluralismo. Pluralismo político, pluralismo religioso, pluralismo de visões culturais. Não há uma supremacia de uma cultura sobre a outra, todas devendo conviver como cultura. Há uma expressão de Galton, um grande estudioso, na transcendência do fenômeno da violência, em que ele reflete com profundidade sobre a chamada violência cultural. A violência cultural é o filtro com que vemos o mundo e sequer muitas vezes percebemos a violência com que tratamos o outro. E nessa violência cultural, nós não reconhecemos muitos como sendo pessoas merecedores da igual dignidade que eu sou merecedor. Essa matéria é extraordinariamente posta perante o Supremo Tribunal Federal, porque é a garantia das garantias. Na nossa Constituição, todo o poder pertence ao povo, sendo que o poder executivo e o poder legislativo, o povo escolhe pelo voto diretamente. Mas o poder judiciário e o poder que o Ministério Público de defender o povo tem outra forma de legitimação, que é respeitar a vontade do povo dita na Constituição e nas leis. Porque foi o povo constituinte que escreveu a Constituição. Foi o povo constituinte e derivado que modificou a Constituição. Foi o povo legislador ordinário que escreveu as leis e que o Ministério Público se esforça para fazer cumprir. E este tribunal tem a coragem sempre de levantar a sua voz para calar as injustiças. Este tribunal nunca se acovardou, nem se acovarda agora. E esse tribunal tem a grandeza de olhar os pequenos. E esse tribunal tem a coragem e a ousadia de afirmar que há direito à vida de todos. E todos merecem igual proteção da lei. Na Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial, são vários os fatores e vários os elementos. A discussão sobre considerar, por exemplo, grupos nacionais como parte atingíveis por medidas racistas, pensemos, por exemplo, em
Bolivianos em São Paulo, coreanos em São Paulo, chineses em São Paulo, japoneses em São Paulo, formam grupos distintos da sociedade envolvente, que têm padrões culturais, de língua, de convivência, de aspectos físicos que os distinguem da sociedade envolvente. Um elemento chave para poder entender de que modo a cultura constrói grupos elimináveis, grupos destruíveis, grupos a quem eu posso respeitar e aos quais eu não preciso respeitar, é exatamente na concepção de que eu não conheço o outro, mas pelo outro ser quem é, eu consigo classificá-lo em grupos. E a esses grupos eu atribuo ou deixo de atribuir o reconhecimento da igualdade de pessoa. São assim com os negros da periferia, os pobres, a quem eu normalmente estigmatizo e estabeleço nomes, eventualmente, de situações que eu posso até suspeitar de ter feito ou não uma prática de delito. É interessante que, tendo feito um estudo sobre o controle da tortura pelo Poder Judicial, numa tese que defendi em 2006, eu identifiquei que, em 40% dos casos de tortura aplicada pela polícia, a polícia sequer sabia por que estava torturando. É mais ou menos aquela expressão: eu não sei por que estou batendo, mas você sabe por que está apanhando. Então, classificar as pessoas para dizer as que merecem viver e as que não merecem viver é elemento que estão presentes no que há de mais dramático no racismo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 10 de dezembro de 1948. Um dia antes, tem o primeiro Tratado de Direitos Humanos no âmbito das Nações Unidas. É a Convenção para a Prevenção do Genocídio, que é de 9 de dezembro de 1948. Lá, não construíram todos os aspectos necessários para a proteção, mas colocaram a questão racial, a questão religiosa e a questão das etnias. Por exemplo, 6 milhões de judeus. Sempre sabemos esse número. Temos menos conhecimento que são 600 mil ciganos e temos menos conhecimento de que são milhares de homossexuais. No regime nazista, milhares de homossexuais. Ou seja, na forma radical de racismo aplicada pelos alemães contra os judeus no Holocausto, estavam lá juntos judeus, homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência. Há várias formas, portanto, de estabelecer categorizações. Essa Suprema Corte está diante de uma situação em que é possível identificar. Cabe no conceito de racismo esse processo de desumanização do outro, conhecido por homofobia? É a pergunta que essa Egrégia Corte vai responder. E essa Egrégia Corte, no aspecto de conhecer sua própria história, seus próprios precedentes, saberá definir se existe ou não. Eu fiz referência à minha tese de doutorado no combate à tortura e tem um caso belíssimo dessa Suprema Corte, decidido em 1994. A Polícia Militar em São Paulo tinha espancado a adolescente. E havia, então, o artigo 233 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo assim: é crime torturar criança ou adolescente sob sua guarda por autoridade. E a discussão aqui no Supremo era saber, esse conceito atende ao princípio da legalidade penal para permitir a compreensão desse texto? E essa Suprema Corte, inclusive, numa belíssima discussão, citando, inclusive, a Convenção contra a Tortura, disse: nós não estamos numa área cinzenta. Nós, portanto, temos condição de atribuir o significado possível da expressão tortura. E, portanto, o que essa Corte também se depara com essa circunstância é se perguntar: cabe nessa conceituação de como a expressão de racismo se manifesta no cotidiano e quem é alvo dessa conduta racista, o racismo que se opera também em razão da religião? Essa Corte recentemente decidiu
o aspecto das religiões de matriz africana, parece sempre que o direito consegue conformar e tentar eliminar os elementos de racismo na sua prática e nas suas ações, mas essa corte enfrentou o tema e identificou a necessidade de manifestar a permissão do abate dos animais no Rio Grande do Sul, considerando exatamente o estigma que pesaria sobre as religiões de matriz africana. Então, nós sabemos o estigma, a marca indelével que as pessoas carregam pelo fato de serem tisnadas, categorizadas, emblematizadas, rotuladas em razão da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. É, portanto, cabível ao Estado brasileiro passar 30 anos. Eu vi esses jovens e brilhantes advogados aqui da tribuna, eles quase não tinham nascido quando a Constituição tinha o dever de legislar. Serão os filhos dele que terão que voltar aqui e dizer novamente que o Estado brasileiro está em mora? Não é o fato de terem processos legislativos em tramitação. No direito internacional dos direitos humanos, a obrigação de conduta e a obrigação de resultado. Não basta dizer que está discutindo um projeto de lei. Há necessidade de oferecer ao presidente da República esse projeto de lei para ser sancionado. E, portanto, o Ministério Público já tem, na parte da fundamentação técnica, teórica, densa, a manifestação do Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, e, portanto, aqui tem apenas esse realce dos aspectos de que é indissociável a questão da cultura, e uma cultura de violência contra negros, uma cultura de violência contra os pobres, uma cultura de violência contra homossexuais e contra pessoas transgênero. De tal maneira que o Ministério Público entende que essa Corte está diante de si com um caso em que é possível afirmar a Constituição numa linha que exija da sociedade superação do preconceito e a solução pacífica das controvérsias. Encerradas, portanto, as sustentações orais, eu vou declarar encerrada a presente sessão, confirmada a convocação extraordinária para a sessão de amanhã, quinta-feira, quando então serão tomados os votos a partir dos respectivos relatores. Eu desejo uma boa noite para todos.